no Store Talks, onde empreendedorismo vira história e histórias inspiram empreendedorismo. Eu sou Felipe Bahia. E eu sou o Cleito Quintini. Para você que nos acompanha, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação. Vamos falar de educação? Finalmente? Vamos, finalmente. Hoje Educação estamos ao caminho. com Vivian Lourenço, analista de negócios do Sebrae Piracicaba. Vivian, muito obrigado pelo seu Vivian, tempo aí. pela disponibilidade. Obrigada a vocês pela oportunidade. A gente que agradece. Finalmente falar de educação, Cleitão. Que beleza, não? A gente vem batendo essa tecla há um tempo já, né? Vivian, fala pra gente o que é esse projeto resumidamente, porque a hora que apareceu para mim lá, falei que a gente tem que trazer o pessoal do Sebrae para falar disso aqui, porque é fantástico. O Sebrae ele tem como um dos seus braços de atuação a educação empreendedora de uma maneira geral. Então isso está na veia do Sebrae Nacional e isso vai refletindo estadualmente e depois regionalmente e, em consequência, nos municípios. E sempre que a gente pensar na educação empreendedora do Sebrae, a gente vai atuar num viés da questão do projeto de vida, do protagonismo, de formar cidadãos autônomos, competentes, responsáveis. Então é muito nessa linha que a gente atua. Tudo na contramão da educação padrão, né? E aí, a gente tem soluções que começam no primeiro aninho do fundamental e vai até o ensino superior. Mas hoje, quando a gente pensa em educação empreendedora, a gente tem uma atuação muito ampla e muito forte no ensino fundamental, em parceria especialmente com a rede pública. E hoje, pelo menos em Piracicaba, a gente tem uma atuação muito forte junto aos municípios, né? Então via as secretarias municipais de educação. E um dos programas, o principal, é o programa GEP, que são Jovens Empreendedores Primeiros Passos. Que é esses livros que estão aqui na mesa. Isso, são essas apostilas. Então o GEP ele é uma solução gratuita, não tem nenhum investimento financeiro para que uma escola faça adesão. E aí a intenção é capacitar, a gente capacita o professor, então o Sebrae não vai para dentro da sala de aula, então legal. A gente vai capacitar o professor, okay. E é o professor quem vai levar o conteúdo para dentro de sala. Então no programa GEP, a gente começa no primeiro ano e vai até o nono, não obrigatoriamente uma escola ou uma rede precisa fazer adesão completa, do primeiro ao quinto, ou se eu falar do estado, do sexto ao nono. E aí, o aluno ele vai passando por temas diferentes, então a cada apostila a gente tem uma temática diferente, mas a base é exatamente sempre a mesma. Comportamentos empreendedores e a parte de planejamento. Então, são os mesmos comportamentos empreendedores que a gente trabalha com o pessoal adulto, né? E a intenção é levar isso para a sala de aula, plantar ali uma sementinha, desde o aluninho que tem ali 6 aninhos, está no primeiro ano, para que ele passe a se comportar enquanto empreendedor. Então, quando a gente está falando com a criança, a gente vai entender que o empreendedor é aquele que vai se deparar com uma situação e vai agir sobre aquilo. É aquele que tem um sonho e vai agir para transformar esse sonho em realidade. É aquele que não vai sentar e ver a vida acontecer, mas que vai ali tomar as rédeas. Protagonismo da própria vida. Exato. Então, é nesse viés que a gente trabalha com as crianças, depois com os jovens ali do ensino médio e leva isso também para dentro das universidades. Então é isso que a gente quer com o GEP e as outras soluções. Muito louco, né? Eu descobri isso, eu estava falando para vocês antes aqui há uns 2 anos. Meu filho estava no último ano do fundamental e eu fui numa reunião e cobrei a diretora. Falei, vocês não têm nada de empreendedorismo, educação financeira e tal. E eu sou contador, então eu falei assim, eu venho aqui, eu dou uma aula de educação financeira no final de semana para essa molecada. Aí falei, passou um tempo, voltei na outra reunião, ela falou, então a gente está vendo o Sebrae. Eu falei, que legal, quando começa? Só ano que vem. Porque só ano que vem, acho que é importante falar disso. O GEP, ele tem um conteúdo que vai, na sala de aula, começa com 10 encontros, então vai de 10 a 16, o mais longo é o 6º ano, 16 encontros. Cada encontro com 90 minutos. Uma aula tem de 45 a 50. Sim. Então é um programa longo. Então, quando a gente começa ali já no segundo semestre, início do segundo semestre, a gente já precisa avaliar se dá para aplicar a GEP. Porque antes eu tenho que capacitar a professora, eu preciso formalizar a parceria, preciso pedir a apostila. Então, hoje eu não tenho estoque aqui comigo, que eu fechei uma parceria, eu vou parar um caminhão e vou descarregar ali na escola. Ali, na padaria, né? E aí, e nem pastelaria. Então, a gente precisa levar isso para o estado. Então, a escola se cadastra comigo, eu levo isso para São Paulo. Então, existe todo um processo por trás para que isso aconteça na ponta. Então, muitas vezes, sim, a gente começa as negociações em um ano para planejar ali o programa, para que tudo de fato aconteça de uma maneira saudável na sala de aula.
Porque o GEP ele é muito rico. A intenção é que ele seja saudável para o professor que está aplicando, para o coordenador que está acompanhando, e especialmente para o aluno e também para as famílias. E por que eu falo das famílias? Porque o programa ele vai prever uma construção. Então, dentro dessa carga horária, dentro dos encontros previstos, os alunos eles vão vivenciar os 10 comportamentos empreendedores, que são os mesmos 10 comportamentos que estão no Empretec, né? Para quem está assistindo a gente, não sei se todo mundo sabe, mas o Empretec é o Seminário de Comportamento Empreendedor da Organização das Nações Unidas. E eu brinco que o GEP é o Empretec para as crianças. Eu falo e que tem uma turma começando segunda agora. Do Empretec, sim. Né? Então aproveita e se inscreve lá que ainda tem vaga. Dá tempo, Então, o Empretec, ele voltado para adulto, o adulto que sabe o que quer para si, pelo menos naquele momento, né? Muitas vezes a empresa é o sonho daquele adulto que está indo para o Empretec, e o próprio Sebrae tem a atuação para o universo adulto pautada nesse universo empresarial, certo? Sim. Então, eu sei que eu estou dando uma volta, mas eu vou voltar para o isso é importante. Quando eu penso no Sebrae, a gente quer apoiar quem? Quem quer começar um negócio, quem muitas vezes já tem, mas não se formalizou. A questão do MEI, a gente faz todos os serviços para o MEI de maneira gratuita, apoia a microempresa, a empresa de pequeno porte, as startups, enfim, tem uma série de soluções à disposição. Então, quando a gente está falando com adultos, sim, estamos focados na questão empresarial. Mas quando a gente vai para dentro da sala de aula, a gente está focado na questão do projeto de vida. Os encontros vão trazer os comportamentos empreendedores e vão trazer planejamento, em todas as séries, do 1º ao 9º ano. A intenção é que os alunos vivenciem isso, experimentem. Sim, todo ano vivencia todos os comportamentos, só que de maneiras diferentes. Níveis mais profundos, vamos dizer assim. Imagino que no 1º ano seja mais lúdico, depois com mais brincadeira. E conforme os anos vão passando, o nível de texto, a complexidade vai aumentando, mas a base sempre é a mesma. Inclusive, a gente tem no programa a turma dos jovens empreendedores, que são 4 crianças no 1º aninho e depois já mais adolescentes no Fundamental 2, que são essas 4 crianças que vão vivenciando situações, experimentando situações e a partir disso convidando a turma, né, a sala de aula de fato, para também vivenciar. Então eles vão aprendendo, vão crescendo juntos e vão aprendendo sobre os comportamentos. Então a apostila vai apresentando e vai propondo atividades para que eles coloquem a mão na massa. Então o programa está pautado nos 4 pilares da educação da Unesco: aprender a ser, aprender a conviver, aprender a fazer e aprender a ser. Então, é mão na massa, é prática, né? Então, eles vão viver as atividades para vivenciar os comportamentos e planejar o empreendimento, especialmente do 1º ao 5º. Do 6º ao 9º tem um viés um pouco maior para projeto. E aí, a gente chega no final do ano, ou ao final do trabalho, porque muitas vezes a gente termina o GEP próximo ali à formatura, quando é 5º ano, geralmente novembro e dezembro. Mas a escola pode terminar a qualquer tempo, desde que cumpra com o cronograma. E o GEP, o final dele, a culminância dele é uma feira para apresentar tudo que foi construído ao longo do tempo. E nessa feira tem uma presença muito grande das famílias. Uma vez, em um município, um sábado de manhã, eu fui para a feira e uma avó me parou. A gente vai, né, de crachá, então ela me identificou. Ela me parou para me contar. Ela não estava brava, mas para me contar que ela estava faltando ao serviço porque o neto dela fez ela ir na feira da escola, né? Então, as crianças se envolvem muito e envolvem as famílias. Isso é muito bom, fantástico. E nessa feira, a gente sugere, não é obrigatório, mas a gente sugere a venda, principalmente no Fundamental 1, do que foi confeccionado. Uma venda simbólica, mas uma venda, porque é uma oportunidade de trabalhar a educação financeira com as crianças. Começo a desenvolver esse pensamento financeiro, né? Questão da organização. Então, quanto eu vou cobrar? Eu tive custo. Ou, se não tive, ainda assim, quanto eu cobro? O que eu vou fazer com o dinheiro arrecadado? Então, esse dinheiro é da turma. Eles decidem. Eles decidem coletivamente, junto com o professor, o que vão fazer com esse dinheiro. E acontecem coisas, assim, fantásticas com esse dinheiro. Em prol da turma. E lindas, assim, sabe? Histórias que mexem com a gente. Porque tem turma que muitas vezes vai para um restaurante. Sendo que não está no dia a dia daquela comunidade escolar estar dentro de um restaurante. Já tive turma de outros municípios que vieram aqui no McDonald's. Porque lá não tem McDonald's e mesmo que tivesse, não estaria ali no dia a dia daquela criança. Né? Então, o GEP, ele perpassa a sala de aula e ele adentra as famílias.
Tem mãe que às vezes nos encontra nas feiras e fala, eu preciso ir lá no Sebrae porque meu filho falou isso, ou indicou aquilo, ou falou que eu tenho que investir no que eu faço. Então, ele é um programa muito rico e que não tem fronteiras. Eu brinco que no JEP o céu é o limite. É fantástico, eu tenho um orgulho enorme de fazer parte disso. Legal. E gratidão, né? Por quem topa participar disso com a gente. Sim, e é muito surreal, porque é o que a gente fala aqui, que a educação é o pilar de tudo, né? Sim. A gente cobra tanto, tipo, essa geração é assim, a gente tem muita essa reclamação aqui. Eu falo, cara, como que tá sendo a base? Não dá pra você reclamar da casa com o telhado ruim se o alicerce tá torto. E você falando dos comportamentos, vai desenvolvendo isso lá na base. Ele aprendeu planejamento, que é o grande problema dos empresários hoje, é planejamento. Ele aprendeu planejamento, como você disse antes, né? Ele pode aplicar isso em qualquer área. Vou seguir carreira acadêmica, vou seguir carreira artística, tudo vai ter um planejamento. Sim, necessário, aliás. Necessário. Normalmente as pessoas vão de canelada, né? Vão tentando, errando e acertando. Sim. E assim facilita muito, porque eles vivenciaram e vivencia a construção aos poucos, né? Porque é o ano todo trabalhando no projeto. Sim. E empresa é isso. Para criança, 1 ano é 5 anos para adulto. É que é bem diferente, assim, da realidade da maioria dos brasileiros. Sim. Né? Até estava conversando com minha esposa hoje, que ela perguntou quem que vai lá hoje. Aí eu falei, é o pessoal do Sebrae, que tem um projeto aí junto com a prefeitura sobre empreendedorismo nas escolas. Falei, nossa, que legal. Né? E a gente fez um paralelo com o que acontece nos Estados Unidos, que lá tem um comportamento empreendedor até mais natural, que a gente vê a criança ali de 7, 10 anos vendendo limonada na frente de casa, vendendo bolinho. Isso é um comportamento empreendedor, que lá é estimulado. Lógico, tem outras questões de segurança, que a criança pode ficar ali na frente sem ter problemas, né? Lógico, também nos Estados Unidos inteiro. Nas escolas eles aprendem a economia doméstica, então a fazer um móvel, fazer uma caixa de ferramentas, instalar não sei o que, fazer bolo e diversas outras atividades que são extra grade curricular normal de matemática, física, química e outras coisas. Então acaba desenvolvendo-se um pouco lá dessa maneira mais natural. E aqui a gente não tem essas outras coisas, nós não temos a segurança de deixar o filho na frente de casa fazendo isso. Quando muito eu fazia isso dentro da escola, porque a escola permitia e tinha alguma coisa nesse sentido, há 30 anos atrás. Vai entregando a idade. Né? Mas ter um programa dentro das escolas, oficial, com uma estrutura, organizado, cara, isso é muito bom. Isso é muito bom, vocês estão de parabéns. Eu vi um podcast essa semana de um pessoal mais abastado, com mais recurso ali em condomínio fechado, e tá acontecendo muito nos condomínios fechados isso. Eu já ouvi dizer também. Porque aí, ambiente controlado, tem toda a segurança, toda essa questão, os pais estão incentivando a venda de bolos, a produção, o bater de porta em porta, fomentar a criança a perder essa timidez. E isso cria um abismo ainda maior, né, para a competitividade depois no mercado de trabalho. Porque essa criança que já tem uma educação melhor... Já tem uma oportunidade mais formada. Vai sair do mercado de trabalho e competir com aquele jovem de periferia ou de classe média baixa. E o JEP tenta equiparar dá essa equilibrada no jogo, né? Porque no final, o que a gente reclama, vê aqui no pessoal de falar da geração atual no mercado de trabalho é comportamento. Sim, é o que faz a diferença, né? Esses dias mesmo a gente estava brincando, intervalo de trabalho, mas falando disso, né? A questão ferramental a gente ensina. Né? Mesmo hoje, a questão da inteligência artificial, se a gente fuçar no Google, não conheço a ferramenta, dá um Google, você vai encontrar a ferramenta. O YouTube vai ensinar alguém. Vai ter um tutorial, alguém já contou como faz. Mas se você não tiver o comportamento de correr atrás e o que fazer com aquilo, nada vai acontecer, né? Então, o comportamento, de fato, é um diferencial e que, pensando no JEP, né, a questão comportamental, como que vai estar o mundo quando a criança que hoje está no primeiro ano chegar no mercado de trabalho? Independente se ela vai chegar na adolescência como um jovem aprendiz ou se ela vai cursar uma faculdade e vai chegar depois, mas não dá para cravar nada. De qualquer forma, não dá para cravar. É muito Cada vez mais rápido as mudanças estão acontecendo. Uma criança que está hoje no primeiro, que ela chegue lá, primeiro ano, acho que é 7 anos hoje? 6, porque não existe mais prézinho, 6. Né? Que ela chegue lá como menor aprendiz, que é 16 anos, são 10 anos. 10 anos da velocidade que a gente está hoje com na era da inteligência informação, artificial. né?
Tem até um memezinho na internet, você já deve ter visto, né? Aí a TV aberta dando uma entrevista e a mulher falando, porque o meu filho vai estudar, ele vai trabalhar com uma profissão que nem existe hoje. Isso. Aí a repórter, mas que profissão é essa? Não sei, eu falei que não existe. É isso. É isso. E assim, a partir do momento que eu formo cidadãos que estão prontos a resolver problemas, que estão aptos a se deparar com um momento ali, não cruzar os braços, ficar esperando cair do céu, mas agir sobre... Eu vou estar melhor preparando esse jovem para chegar lá na frente e investir numa profissão que ainda não existe hoje, que talvez ele descubra lá na frente. Então é isso que a gente quer. Porque não é o trabalho que importa, é o comportamento, da pessoa e de encarar aquele desafio. Daquilo, né? Fazer algo que de fato goste. Hoje a gente vê muito jovem, dentro mesmo nessas feiras de JEP que eu falei que acontece, no ano passado me deparei com uma situação em que uma professora me relatando que a sobrinha dela estudava ali na mesma escola. E a menina falou pra mãe, eu não quero mais estudar. Por quê, filha? Mãe, porque a professora trabalha e tem um carro X, um carro popular, comum. A fulana de tal, que é influencer, tem um carrão, é milionária. Então, olha o paralelo que a criança, não estou dizendo todas, mas que algumas crianças... Infelizmente, isso tem acontecido mas aí demais. tem um fator assim, essa externalizou. Sim. Quantas estão tendo esse sentimento, escutando, estuda para você ter um bom emprego, um bom futuro, uma boa condição, e ela tá falando, talvez não. A criança faz esse link, o adolescente faz, eles não são... Não, e pior do que isso, né? Entrando até num caso mais crítico, né? Quantas vezes a gente já não ouviu a pessoa com 21 anos fala assim, gente, eu ainda não sou milionário, eu sou um fracassado. Sim. O imediatismo, né? E as regras também, né? Porque eu tenho tantos anos, eu tenho que estar nesse momento, eu tenho X anos, eu tenho que estar naquele momento, eu tenho que ter minha casa, o carro. Não é um livro de receita, né? Não é. Não tá pronto. Se fosse, todo mundo já tinha feito, né? Sim. Seria simples. Deixa eu fazer... Peraí, alguém comentou alguma coisa aqui. Selene Castro. Trabalhamos em nossa escola e é maravilhoso esse trabalho com nossos alunos. Selene. Aqui de Piracicaba? Escola. Selene, fala a escola que você está aí pra gente, por gentileza. Hoje eu contei no grupo, então eu tenho um grupo aqui em Piracicaba e nos outros municípios também. E aí eu contei nesse grupo temos coordenadoras, diretoras, e eu divulguei que estaria aqui hoje com vocês. Bacana, obrigado. Então eu quero aproveitar e agradecer, porque sem o parceiro, né, sem as escolas de fato, não tem o programa. Não tem programa. Eu falo, não adianta, às vezes, o prefeito assinar com a gente, a secretaria assinar com a gente, claro que é muito importante, também agradeço aos prefeitos, aos secretários, todos envolvidos, né? Todos envolvidos. Parte, né? Mas o professor que está ali na sala tem um papel fundamental. Então, quero aproveitar e agradecer a todos mesmo, porque é muito nobre, mas sem o professor... Nada acontece. Nada acontece. Voltamos para a educação para resolver o problema do país. Quem diria? Quem diria? Esse programa é um programa nacional. Esse programa é um programa nacional. Esse programa nasce no estado de São Paulo, mas ele existe nacionalmente. O programa JEP está indo, acho que para o 14º ano agora, no fim de 2025 já. Faz tempo. Faz. Até esse visual que a gente tem aqui das apostilas é um visual já atualizado. A base é a mesma, né? Mas alguns temas foram atualizados. E no estado de São Paulo, só no nosso estado, no ano passado, mais de 1 milhão de crianças e jovens receberam a aplicação do programa JEP. Vou pedir licença para ler. Por favor, fale os dados que você tem aí. Então, foram mais de 1 milhão de crianças, alunos, né, jovens e aí. Do primeiro até o nono. Do primeiro ao nono, okay. Tá? Mais de 10 mil professores capacitados. 10 mil. E assim, não é todo ano que a gente capacita todos os professores. Por quê? Quem fez a formação no ano passado, como é a mesma, não necessariamente vai fazer a formação de novo. Então, qualquer área, qualquer professor pode fazer ou tem alguma área específica? É uma organização da escola. Okay. Qualquer professor pode. Pelo programa? Pelo programa, sim. E aí, assim, como funciona? Às vezes a gente vai lá para dentro da escola, mas o que eu faço? Eu falo, olha, eu não tô aqui para pôr regras. Por quê? Cada escola vai funcionar de um jeito. É a mesma coisa que eu entrar na sua casa e falar, vocês têm que tomar banho 6 horas da tarde. Mas peraí, que eu nem cheguei do serviço 6 da tarde. A necessidade de cada um é cada um. Então, né? assim, o banho vai ser tomado em todas as casas. Em qual horário? Né, uma definição particular. A mesma coisa o JEP nas escolas. Vai depender do horário que a prefeitura libera a água. O JEP, a gente tem aí
A gente quer entrar na grade, entrar no que já está posto. Então, a intenção não é tirar nada, tirar alguma coisa ali, mas incluir o programa. E aí, o programa ele é transversal. Então, sempre que a gente falar do GEP, quando eu falar, por exemplo, do 3º ano dos brinquedos ecológicos, as crianças vão trabalhar, vão montar brinquedos de reciclagem, mas vai ser trabalhado o tema de uma maneira muito 360. Qual a importância da reciclagem? Vai falar da questão da brincadeira, que tipos de brincadeira. As crianças vão fazer pesquisa na escola para entender as preferências dos brinquedos. Então, o tema ele é amplo, então vai abordar das ciências, em alguns momentos história, língua portuguesa, a matemática, mais lá no fim para pensar no preço. Então, todo professor ele pode contribuir. É um projeto integrado, na verdade. É um projeto transversal, a gente chama de transversal no universo da sala de aula. E aí, pode um único professor assumir isso, como a gente pode ter uma aplicação compartilhada. Então, professor de história, de português, de matemática, vamos os 3 aplicar o GEP no 4º ano. Vamos! E aí a gente vai se organizar em relação aos conteúdos. Não, eu vou ficar exclusivamente com uma turma. Então, cada escola acaba ali tendo a sua organização conforme E aí, inúmeros fatores, disponibilidade de professores, ou mesmo o entendimento ali da direção, da coordenação. Então, é muito de cada núcleo escolar, de cada unidade escolar. Não tem empecilho para fazer, não tem uma regra, é assim, pronto e acabou. Então, se adequa ao que é a sua realidade. Correto, correto. A mesma coisa da aplicação. A partir do momento que eu tenho as apostilas nas escolas, eu tenho os professores capacitados, ou mesmo as apostilas ainda nem chegaram, mas elas existem em PDF. Minha rede está formada. Posso ir para a sala de aula? Para ontem. Então, se eu vou começar amanhã e terminar em setembro, se eu vou começar em abril e terminar em outubro, é uma definição da escola o que precisa. Cumprir com o conteúdo e não fugir do tema. Cronograma que define. São quantos encontros ao longo do ano? Aí depende da série. Então, no 1º ano são 12, 2º, 3º e 4º são 10, 5º, 11. Fundiu, eu sei de cabeça. 6º ano eu sei que são 16, e aí depois do 7º ao 9º fica de 14 a 10 encontros também. Então é por ano letivo, mas todos eles 90 minutos. Os 90 minutos têm que ser aplicados em um único encontro? Não necessariamente. Então eu posso dividir em 2 momentos. Tem muita flexibilidade mesmo. Muita. Questão da regionalização também é importante, muito bem-vinda. Então dentro do meu tema, da minha sala, eu posso trazer esse tema que é mais macro para o meio ambiente. Então, aqui em Piracicaba, a gente tem muitas escolas que no 5º ano que trabalham com sabores e cores regionais que levam para o lado do milho. Faz todo sentido, né? Então, é importante até essa questão de trazer para o município, ou mesmo focar, pensar em regiões. Então, vamos focar no Nordeste esse ano e pensar no alimento nordestino, ou mesmo olhar para o Sul. Então, é amplo. A gente não pode fugir do tema, mas pode fazer adaptações. Legal. Nossa, bem dinâmico, né? Bem dinâmico. Eu acho bem produtivo. Não pode ter desculpa para não fazer, né? Não, eu vou fechar os números então. Isso. Os 10 mil, mais de 1 milhão de alunos, 10 mil professores, mais de 1.400, falar exato, 1.489 escolas e 261 municípios paulistas. Então temos 645, mais de 1/3 aplicou o GEP no ano passado. E você cuida de quantos desses municípios e escolas? Eu cuido de 17 municípios, então, sendo integrante do Sebrae Piracicaba, o Sebrae Piracicaba atende Piracicaba e mais 16 municípios. E aí nós temos outros 32 escritórios do Sebrae, que aí nós temos colegas, né, em todo o estado, atendendo à disposição de todos os municípios que possam querer fazer o GEP. E não só, e quando eu falo municípios, né, não só a prefeitura. Então, esse é um programa que ele está à disposição da diretoria de ensino, então essa divisão também. Quando a gente fala das escolas, cada município é de um jeito. Então, em Piracicaba, Fundium, de 1º a 5º é o municipal. De 6º ao 9º. Depois o médio é diretoria de ensino, são escolas estaduais. Okay. Mas isso não é uma regra nacional ou estadual. Quando a gente vai para outros municípios, tem município que vai do 1º ao 9º, geral, 100%. Tem algumas escolas que são do 1º ao 9º, outras do 1º ao 5º, e aí só... Então, não dá para cravar, né? Não está escrito em pedra. Mas o GEP está à disposição das escolas municipais, das escolas estaduais e também das particulares. Essa é uma pergunta. Tem mais número aí?
Não por enquanto. As escolas particulares de Piracicaba, todas têm? Ou como Não, que é esse? hoje eu tenho apenas uma. Só uma? Sim. Caramba! Gente, o que vocês estão fazendo aí? Pelo amor de Deus. De graça. É de A graça. maioria dos... Gente, vamos fazer uma lógica de padaria aqui que eu gosto, né? Quem tem dinheiro para pagar a escola particular normalmente são empresários, empreendedores, pessoas já com um certo incentivo financeiro ali. Vocês estão deixando de incentivar de pressionar o teu filho a ter essa dinâmica? Gente, cobre das suas escolas aí. Cobre das suas A escolas. gente está à disposição, eu posso deixar meu WhatsApp agora e depois, enfim. Bom, A gente põe na descrição. Tá na descrição. Tá, nem sei. Não tá? Então precisa pôr depois o Tá, mas... WhatsApp dela, né? Ou o escritório, o WhatsApp do Sebrae, dela Pode do pôr o meu Sebrae. mesmo, é? Né? E aí eu estou à disposição para apresentar o programa com mais profundidade, né, dar detalhes, falar da operacionalização, mas o programa ele é gratuito, então tanto para a escola pública, municipal, estadual e particular, com uma diferença quando a gente fala da particular. Na municipal, o Sebrae ele vai fornecer gratuitamente todo o programa e as apostilas impressas. Então o Sebrae, a gente tem um termo de compromisso, que é um programa que envolve recurso. E aí, qual é a contrapartida da entidade parceira? Eu vou aplicar o JEP e vou fazer isso dentro deste ano, para tantas escolas, para X alunos. Eu, Sebrae, vou capacitar seu professor, vou ceder, na escola pública, né, ceder todo o material didático impresso, é uma apostila consumível, então o aluno ele vai escrever nela, ele vai levar para casa no fim do ano. A gente tem, além da apostila do aluno, a apostila do professor. Então, para o professor, a gente não consegue ceder uma por professor, mas nós cedemos o kit para a escola. Qual a diferença da apostila? A do professor, ela vai ter todo o passo a passo dos encontros, toda a minutagem do que fazer aula a aula, os materiais necessários. Então, roteiro mesmo. Encontro a encontro, né? Minuto a minuto. Então, a gente cede isso gratuitamente. Quando eu falo da particular, o programa continua sendo gratuito, a capacitação, é tudo a mesma coisa. Só que a diferença é que a apostila, a escola vai receber em PDF e a responsabilidade dela fazer a impressão. Se eu estiver falando com uma escola que, Vivian, eu já uso lousa digital, meus alunos estão super integrados, eu não vou fazer a impressão, eu vou imprimir quando eu precisar de um material específico, tudo bem? Tudo bem também, tá? Então está disponível sim, das duas redes, particular e pública. Me surpreendeu negativamente as particulares agora. Vamos bater em todas. Vou pegar uma lista das particulares aí e sair ligando lá para vocês. É meio até ridículo um negócio desse. É contrassenso, porque é muito menos burocrático e eu tenho... Gente, não vou desabafar. Mas é uma conquista, né? Eu falo que o JEP... Porque o que acontece? Dependendo do momento do ano, a escola já fechou sua grade. Sim. Né? Então, eu falo que o JEP é uma corrida agora nesse início, porque a gente precisa organizar exatamente tudo, né, a capacitação do professor, a chegada do material, porque isso precisa transcorrer ao longo do ano, do primeiro semestre e depois do segundo semestre, né? E dependendo do momento que a gente leva a apresentação do JEP para dentro de uma escola particular, por exemplo, a grade já está fechada. É aí que a gente entra na negociação de um ano para o outro, né? E aí, assim, nestes casos, além do JEP, e não quero confundir nem quem está assistindo e nem vocês, mas além do JEP, quando eu falo do fundamental... Então, Vivian, não tenho mais tempo para o JEP esse ano, são muitos encontros, minha carga já está fechada. Mas eu queria uma solução do Sebrae. Tem. Gratuita? Sim. Para o público e para o privado? Sim. O quê? Duas opções. Temos planos de aula, e esses planos de aula o Sebrae chama de objetos de aprendizagem. Plano de aula pronto. Se cair no colo do professor ali num momento de ausência de um outro educador, ele vai aplicar. Porque ele vai ter ali... O tema, então, são 3 opções. Filmes e curtas, dinâmicas e textos. Como funciona o plano de aula? Se for um texto, o professor vai ler o texto e vai fazer um processamento depois com as crianças, com os jovens. Se for o curta, a mesma coisa. Passa ali o filme, muitos no YouTube, processamento depois, e a dinâmica também. Baseada em quê? Habilidades empreendedoras e da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é o que hoje pauta nacionalmente os nossos currículos, né, das escolas. Então, a gente brinca que o JEP é um guarda-chuvão, ele é o completo. Os 10 comportamentos empreendedores, todas as etapas de um planejamento. Inclusive, hoje, quando a gente fala em planejamento, o Fundo 2 está usando o Design Thinking.
dentro da apostila do GEP, legal. tá? No plano de aula, é uma pílula de empreendedorismo, é um recorte. Então, enquanto numa apostila do GEP eu vou falar dos 10 comportamentos... Você vai mergulhar... No GEP eu falo estabelecimento de metas, planejamento e monitoramento, persistência, comprometimento, busca de informações, iniciativa, persuasão, os 10. No plano de aula, por exemplo, esse aqui vai trabalhar planejamento. Não, este outro vai trabalhar umas competências socioemocionais. Então, é um recorte. Aí já vai dando um despertar ali no aluno, né? E aí, quem sabe no ano seguinte consegue implementar o mais completo, né? E a escola não precisa utilizar um. Então, ela vai ter mais de 50 à disposição que ela pode utilizar um por bimestre, um por trimestre, um por semestre. É uma decisão da escola. É um tira-gosto, né? Ou mesmo pode ser a estratégia dela, não tem problema. E ela pode fazer um encadeamento entre os temas, porque são temas muito amplos. Então, dá para trabalhar com esses planos de aula. Questão da memória, da história, a parte financeira. Dá para trabalhar com língua portuguesa, dá para trabalhar com biologia. Então, é muito rico e muito amplo também e válido. Além dos objetos, temos 2 gibis. Olha. Eles são online, então são PDFs, mas são 2 gibis para também trabalhar empreendedorismo. Então, eles vão contar 2 histórias diferentes. São 2 irmãos, um que estuda no Fundamental 1, outro que estuda no Fundamental 2. E eles estão envolvidos nessa questão do empreendedorismo. Então, ao levar essa história para a sala de aula, o processamento é: sejam empreendedores, batalhem pelo que vocês querem. Então, isso também está à disposição e também é gratuito para todas as escolas. Então, GEP, objetos, que são os planos de aula, e gibis. Tudo isso para Fundamental 1 e 2, e tudo isso gratuito. Então, não dá para falar que não vai trabalhar com empreendedorismo. Diretor de escola. A gente sabe que a escola municipal, a pública, tem problema, falta de professor. Professor substituto, no geral, é pego de surpresa. Ele não tem o que fazer. Pega isso e deixa pronto. Faltou um professor, põe isso aqui. Na quantidade que a turma tem reclamado que falta professor nas escolas públicas, eu acho que vocês vão formar uma galera aí. E a gente está à disposição para isso. A gente pode, inclusive, bater um papo com os professores falando sobre o Sebrae, apresentando a nossa educação empreendedora, para que eles também não vão para a sala de aula só por ir, mas que eles entendam qual é a lógica que está por trás disso. É que isso pode mudar a vida do próprio professor, porque ele vai aprender com isso também. Não, o processo, ter uma visão diferente. Eu acho que o maior aprendizado que eu tive no Empretec foi eu perdi o medo. Porque a gente sempre tem a insegurança do empreender, né? Sim. Mas quando o Empretec te força a fazer as dinâmicas dele, e uma delas é criar um negócio ali, tipo, é uma semana focada e tal, e todo mundo acaba parando a vida para fazer o Empretec, e você fala, cara, eu fiz tudo isso focado? Para de contar que não... não dá muito spoiler. Não, mas esse é o spoiler que vai acontecer, né? Esse é o spoiler que pode. Esse é o spoiler que acontece. Mas essa dinâmica, tipo, não sei como foi a tua reação, mas no primeiro dia, que eles falaram, vocês vão fazer isso, eu meio que dei uma travada. Eu falei, cara, isso é impossível de ser feito. Provamos que não. Óbvio que minha mente de contador, porque eles... Não, vocês vão abrir uma empresa. Eu falei, não, vocês não abrem, nem JUSESP vocês fazem uma semana. Porque no meu primeiro estereótipo... Formal, você pensou em formalizar 100%. Foi malemar o meio, meu amigo. Aí depois foi caminhando, falei, cara, é isso, todo mundo começa assim, ninguém me procura antes de abrir, só me procura assim, abri, tô faturando, o que eu faço agora? E tô com esse problema. E eu tô com esse problema aqui, aí eu tenho um MEI, movimentei 200 mil, o que eu faço? Aí, né, Zedô. Mas é muito surreal. Então, tipo, desenvolver isso na juventude, na base... Quando a pessoa estiver no mercado de trabalho, ela começa a ter insights. Lá na frente é muito mais simples. E esse dedo meu não sei estralar, então... Muito bom. E não é só pensando na empresa, né? A gente acaba formando intraempreendedores. Sim, porque essa dinâmica dos comportamentos é a reclamação que eu tenho de, 90% dos meus clientes. O funcionário chega aqui, ele não tem a atitude de buscar, de desenvolver. Eu tenho conversado com alguns colegas assim que trabalham de empregado e outro mundo, e eu provoco, cara, o que você está fazendo? Para onde você quer ir? Minha empresa é uma bosta. Eu falo, tá, e aí? Você vai ficar na bosta até quando? Busca, velho. Não, eles não tem opção. Manda currículo. O medo, né? O cara tá, tipo, às vezes 10 anos no mesmo lugar,
reclamando 10 anos que é uma porcaria. E eu falei, quantos currículos você mandou nesses 10 anos? Nenhum. Eu falei, como que você espera, assim, Que melhora. vai brotar do chão uma vaga? Muito surreal, assim. E isso é o comportamento que é desenvolvido. Tem algum comentário aí? Comentário tem, mas a Selene confirmou. Escola Carlos Sodero. Aqui em Aqui em Piracicaba mesmo. Depois eu pedi pra ela chamar a gente no Instagram, que eu tô pensando em umas coisas aqui, sabe como a minha cabeça funciona? E aí depois eu vou ver se eu convido ela para fazer alguma participação. Aqui em Piracicaba, a gente acabou não comentando, né? Apesar do convite ter surgido a partir da divulgação, né, da parceria, aqui a gente está desde 23 com o JEP, mas iniciamos em 22 com os objetos em algumas escolas. E hoje a gente está presente, essa lista que tem aqui comigo é a lista das escolas, né? Nossa, que legal. Então hoje a gente está presente em praticamente a cidade toda, de uma ponta à outra, né? Nas escolas municipais. Não em todas as escolas, mas cobrindo toda a região. Isso, cobrindo toda a região, do Campestre ao Bosque dos Venheiros. Legal. Né? E claro, pensando em outros extremos também. Então a gente tem aqui, ó, Jardim Gilda, Santa Rosa, Santana, Jardim Planalto, Jaraguá, Paulicéia, Campestre, Nova Suíça, Caxambu, Jardim Bartira, Anhumas, Vila. A lista é grande. Então, hoje nós temos 41 escolas municipais. Em Piracicaba. Em mais de 10 mil alunos, 10.100 alunos, né? E isso veio numa crescente. Então, quando a gente começa em 23, a gente começa mais tímido. Claro, todo começo é um começo, né? Até para validar e um falando pro outro, isso, né? até para a rede entender, né? Porque não adianta eu chegar lá apresentando o programa falando, gente, é muito bom. Não, primeiro ano quero cobrir todas as escolas de Piracicaba. Aí não dá conta, né? Preparar meta todo realista mundo. também, né? E não é só isso, né? É questão de fazer acontecer e que seja bom, que eles de fato validem o que a gente está ofertando. Claro que vindo do Sebrae já existe ali uma chancela, validação, né? Mas é preciso experimentar de verdade, né? E até a questão de como qualificar todos ao mesmo tempo. Até ia perguntar, como é o processo de preparação desses professores? Dos professores? Bom, então Quanto tempo de curso? O começo. Você quer concluir isso aqui, que você estava falando da questão das escolas? Senão a gente vai. Senão a gente vai fugir pro outro, puxar uma perna ali e depois nós volta. Então, hoje chegamos a 41 com 10 mil, começamos em 23 com 18 escolas. Nem 3 mil alunos, já foi legal, só que era assim, eram pingadinhos, então não eram escolas inteiras. Então a gente começa com o quinto ano, que em 23 se torna integral. E aí o JEP entra junto. E, só para te interromper, o programa ele não precisa acontecer iniciando no primeiro ano. Pode acontecer em qualquer momento. Eu falo que o meu sonho, e aí é o sonho Vivian, é eu pegar um aluno que entrou no JEP no primeiro e saiu no nono. Legal. Essa é a minha meta. Mas se a escola quiser só no quinto ano, não tem problema. Começar no terceiro. Primeiro, segundo não dá hoje. Começa no terceiro e avança. Sim. Okay. E hoje, inclusive, em Piracicaba, esse é o cenário. Temos escolas municipais que fazem do primeiro ao quinto, temos escolas que fazem só no quinto, temos escolas que fazem... Extensão aleatória. É dentro ali do que a rede, do que a turma abrangiu, do que a escola aceitou fazer. E tudo bem, tá? Mas eu falo que o meu sonho é chegar num momento da minha carreira no Sebrae que eu conheço um aluno que fale pra mim, eu fiz do primeiro ao nono. Eu já saí do assunto, né? Então agora eu vou continuar. Eu já volto aqui. Isso é uma conversa. Só pra gente não perder que o assunto tá bom dos dois lados. Mas em 23, eu estive em São Paulo, na faculdade Sebrae. Quero falar da faculdade também, já chegamos lá. Tá. Eu estive em São Paulo, lá no auditório da faculdade, na comemoração dos 10 anos do programa de educação empreendedora e do JEP em específico. E lá teve uma diretora de São Paulo, era uma escola particular, e a diretora relatou que ela começou o JEP lá atrás, quando o JEP começou, e ela contou sobre um aluno dela, que passou pelo JEP ao longo de toda a vida dele. E aí, esse aluno, ele já estava no mercado, e ele entrou, eu não sei exatamente em qual área, mas ele entrou numa empresa, numa posição X, e dentro ali da empresa surgiu uma vaga para uma posição Y acima. Ele se inscreveu, e ao se inscrever para essa vaga, no currículo dele, ele colocava assim, eu fui da parte do marketing da empresa X do segmento tal, eu fui da parte financeira da empresa W do segmento tal. Colocou tudo que ele fez no JEP, mas sem citar que era o JEP, colocou ali o que ele fez. O moleque, o miserável é currículo. É experiência. Mas ninguém falou que não podia. Mas eu quero contato desse cara, ele é um gênio. Sim, com certeza. E mas aí, ele foi chamado pra entrevista. Sim, cara, como que você fez tudo isso com essa capacidade? Foi isso que perguntaram pra ele.
E ele contou, ele não mentiu. E ele conseguiu a posição na empresa. Saiu na frente. Sim, É isso. é isso. Entendeu? Aí volta, peraí. Volta lá pra continuar na escola. Pega o contato desse moleque, eu quero conversar com ele, que eu já não é um moleque. Primeiro, mas a gente acha. E aí, você me perguntou qual é o processo. Então, só para fechar a Piracicaba, começamos 18, mais tímido, com nem 3 mil alunos. No ano seguinte, organicamente, a rede abraça o GEP e nos tornamos 37 escolas com mais de 9 mil alunos, então de 23 para 24. De 24 para 25, chegamos a 41 escolas, hoje 10.132 alunos. Isso representa, nas escolas municipais de Piracicaba, metade da rede do fundamental. Legal. Tem o infantil. Infantil a gente isso não tem GEP. Isso particular e não, só municipal. As escolas municipais. Então são cerca de 20 mil alunos. Na verdade, se não me engano, 19. Se alguém tiver online e quiser me corrigir, pode ficar à vontade. Mas aí a gente está em 10 mil. Então, para mim é muito satisfatório isso, né, enquanto Sebrae, porque a rede acolheu o programa e faz todo sentido, e a gente vai para as feiras no fim do ano e é maravilhoso. Isso com certeza vai melhorar a qualidade do ensino em geral, não só no empreendedorismo. E com o passar do tempo, na sociedade de maneira geral. Com certeza. Quando a gente pensa em educação, é isso, né? Nada é curto prazo. Tudo é... Não, a gente tem frutos agora. Eu falo que o GEP, ele começa a dar frutos agora, ao longo do próprio ano. Mas a gente quer, né, que isso... A gente quer plantar a sementinha agora, ano após ano, e regando essa sementinha, vela germinar, vela crescer, formar raízes sólidas, como a gente aprendeu na aula de ciências. Sim. E quer ver acontecer e ter frutos lá na frente. Então, daqui para frente. Então, ano após ano, a gente quer acompanhar conquistas. Mas vou voltar na sua pergunta. A gente tem um termo de adesão para ser assinado, então estou indo lá no início. A gente apresenta o programa, a gente assina de fato a parceria por conta do comprometimento, né? Claro que a gente entende que situações adversas podem ocorrer. Pandemia, por exemplo, em 2020 acabou o GEP, né? A gente tinha várias negociações feitas, né? Já estava tudo tratado porque era março, tudo não, mas em andamento, mas em alguns lugares já formalizado parceria. A gente perde tudo, porque quem teve aula? E outra, tem professor que não estava conseguindo ensinar o aluno do primeiro e segundo ano a ler e escrever. Como que eu vou conseguir pensar no GEP, que é um adendo, né? Que é um algo a mais. Então, foi uma situação totalmente adversa, atípica, né? Mas em situações normais, de temperatura e pressão, a gente assina a parceria e a gente vai organizar com a escola esse calendário. Hoje a formação do GEP ela tem 2 momentos. Um momento que ele é online e assíncrono, então fica gravado. E tem um momento online síncrono ou presencial. A formação online ela dura 20 dias, mas não que o professor tenha que acessar, então fica disponível por 20 dias. A capacitação está lá. Então, por exemplo, agora, segunda, dia 10, começou uma turma. Até dia 30, o professor tem que assistir todo o conteúdo. Quando? Quando a escola combinou com ele, ou a hora que ele quiser. Aí vai depender mais uma vez da escola. Mas ele tem 20 dias para cumprir aquele cronograma. 20 dias. Quanto tempo? Eu sempre falo que para fazer uma boa capacitação, umas 5 horas. A boa capacitação. O que ele vai ver na capacitação? Toda a metodologia do programa. Então, como ele foi desenhado, como ele foi pensado, os pilares da educação da Unesco, a importância do protagonismo, a importância do papel do professor, a pedagogia da presença, criar vínculos com esse aluno, a questão dos temas mesmos dos anos. Então, ele vai ver encontro a encontro, a apostila vai trazer diferentes momentos. Então, vai ter o momento da pesquisa, vai ter o momento do mão na massa, vai ter o momento que as crianças, que são os personagens do GEP, vão estar falando entre eles. Então, eles vão conhecer essas sessões. Então, vai esclarecer todo o programa para ele ali nesse momento assíncrono. Terminamos o momento assíncrono. Cerca de uma semana depois, a gente faz esse encontro online ao vivo ou presencial. Então, depende. Aqui em Piracicaba, como a rede é muito grande, são muitas escolas, cada escola ali tem uma dinâmica. A gente faz online ao vivo em 3 momentos, no mesmo dia, e aí cada professor vai acessar no melhor momento. O que a gente faz nesse momento online ao vivo? Que aí sou eu quem conduzo. Cada escritório, o seu gestor vai conduzir. A gente vai fazer uma retomada. Então, vai falar de novo um pouquinho sobre o Sebrae, vai falar da questão do protagonismo, da importância disso. E vamos retomar os temas das oficinas ano a ano.
Vamos falar da culminância, então vamos falar bastante desse encerramento, dar exemplos, tranquilizar os professores, então principalmente aquele professor que está chegando, que às vezes o JEP fala, ai meu Deus, né, e agora? Tá tudo bem, vamos planejar, vamos pensar como vai ser daqui até o final do ano, fazer o calendário. Então é o momento de deixar todo mundo na mesma página para que a gente inicie o programa. Então dentro de uma mesma escola, a gente precisa que todos os professores cheguem juntos na culminância. Então, não dá para um encerrar numa semana, outro na outra. Não, a gente precisa, se tivermos 10 salas, a gente vai parar todo mundo e todo mundo fazer junto. A gente cria um grande movimento ali dentro da escola. Respondi? Sim. Muito bom. Deixa eu só pegar uma pergunta Vai aqui. que eu tenho um monte aqui. A Selene falou aqui que todas as turmas da escola dela, no caso, Carlos Sodero, Sim. participam e o fechamento na Mostra Cultural é maravilhoso. A participação da comunidade é muito grande também. É isso que eu ia perguntar também. É aberto à comunidade essa feira? Se a escola especificamente, permitir, acho que é por escola que define isso, né? Isso, geralmente sim. Nas municipais daqui, eu diria que 99% sim. É um dia para abrir a escola mesmo, então às vezes tem o sábado letivo, algumas optam por fazer durante a semana, durante o horário da aula, então cada escola tem a sua estratégia. Você fica sabendo? A gente pede para ser avisado, e aí eu sou sozinha na condução de tudo isso ao longo do ano, mas nós somos em 18 colaboradores no escritório. Então no final do ano, eu conto com o apoio dos colegas, e a gente se organiza para tentar fazer visita a todas as escolas. Claro que ano passado, por exemplo, teve uma data de novembro que nós tivemos 14 feiras, no mesmo sábado. Nossa! Né? Então, assim, não conseguimos, né? Mas o que a gente fala muito e que é fato? A feira não é uma feira para o Sebrae. É claro que a gente entende a importância da nossa presença e a gente gosta muito de estar presente. Para a gente é um presente ver o JEP acontecendo ali na ponta. Mas a feira não é pra gente, né? É pra eles, né? A gente não quer ser um problema na feira, a gente quer estar lá para prestigiar, mas a gente quer entrar e sair e sem causar nenhum tipo de preocupação, né? Porque afinal as estrelas são as crianças, são eles. São os professores, enfim. Mas a gente se esforça para prestigiá-los. Então, o que a gente pede? O Sebrae não vai pôr a regra de quando tem que ser a feira. Tem que ser esse ano, o programa tem que terminar esse ano, isso é fato. Mas se vai ser no sábado de manhã, se vai ser na sexta tarde, se vai ser na quarta à noite, isso é a escola quem vai definir. A intenção é de convidar os vizinhos, que às vezes não tem ninguém ali na escola, mas se quiserem ir para dentro da feira para ir, os pais para prestigiar. E é muito legal. A gente tem relatos de, às vezes, de pais que plantam, por exemplo, geralmente cidade menor, que às vezes tem até um pouco mais essa questão do cultivo. Ano passado teve uma escola em outro município que os avós mandaram um monte de vegetais para o 5º ano para vender. Então, ganharam doações. Então, existe uma interação muito grande. E aqui existe uma presença bem ampla das famílias dentro das escolas, em todos os bairros. Legal. Não há exceção. Que e legal. É sucesso. É o que eu ia pedir, assim, avise a gente, que eu tenho muita vontade até mandei Final de conhecer ano, no final de ano. Mandei pra Selene aqui, que tá participando do chat, pra ela chamar no Instagram. Isso. E aí, pra gente ter uma noção de data, porque eu falei, a gente vai cobrir isso Com aí lá. certeza a gente vai lá. Se tiver alguma questão ali, trazer uma turma, trazer o professor. Conhecer o projeto, assim, o final do projeto daquele ano, ver como que a molecada ali se envolveu, se desenvolveu. Isso é muito legal. E saem falas fantásticas. Algumas do tipo, o que você mais gostou de fazer? Porque a gente vai para dentro da escola prestigiar, mas a gente gosta, né, de cutucar a criança, né, de saber. E aí, às vezes, alguns falam assim, trabalhar em equipe foi bem legal, mas às vezes foi difícil, porque fulano isso, ciclano aquilo, aí dá o nome. Desabafo. Mas a maturidade com que as crianças em alguns momentos falam, você fala, quantos anos mesmo ela tem, né? Porque você fala, olha que fantástico, né? E o caixa, quando tem a venda, o caixa é um lugar super disputado. Quem não queria brincar de banco e tá ali num caixa, né? E sempre que tem a venda, o que a gente sugere? Como é uma oportunidade de trabalhar com educação financeira, eu peço para tentar criar um movimento, porque eu sei que é difícil, porque se vocês pedirem dinheiro para mim, eu não tenho na carteira hoje, nem ontem, nem amanhã, né? Porque Pix, cartão. Bom, eu sei que é uma realidade. Eu ainda tenho, mas... E aí, hoje, essa questão de Pix e cartão tá muito em alta. Então, se vai fazer a feira, qual que é a intenção? Trabalhar com as crianças a questão do dinheiro.
Mais Então, palpável. trabalhar com os pais para que levem para a feira dinheiro. Claro que daí a escola, em contrapartida, tem que ter troco, né? Mas tentar fazer isso pela riqueza. Porque aí faço um contraponto comigo. Quando eu era criança, e as professoras que fazem formação comigo já cansaram de ouvir isso. Mas eu era criança, se eu pedia alguma coisa pra minha mãe falava, ó, agora não dá, porque também não é tudo a hora que a gente quer. Ah, mãe, faz um cheque. Gente, o que é o cheque? Você não assinou ali, plim. Dinheiro aconteceu. Não é a consciência, né? Pix e cartão não é assim? Exato. Explica pra uma criança. Então, na minha cabeça não era. Por que na criança, né, a cabeça de agora, a lógica deve ser a mesma. Então, é uma oportunidade de fazer a venda e trabalhar com eles. Entender o que tem por trás do Pix, o que tem por trás do cartão. Quanto custam as coisas. Porque o dinheiro que é arrecadado é o dinheiro da turma. Esse dinheiro, a decisão do que vai ser feito é da turma. Eles tomam. Só que em alguns momentos eles querem coisas que o dinheiro não vai comprar. Então também é a oportunidade de mostrar para eles que não é porque a gente quer que vai acontecer. E querem coisas diferentes. Até chegam no consenso às vezes, mas tem que avaliar se o dinheiro é suficiente. Mas né? gera também a discussão para desenvolver aquilo. Mas o GEP vai fazer isso do começo ao fim. Bacana. Por quê? Lá no empreendimento, então vai chegar lá para ter na culminância da feira, eles vão pensar no nome desse empreendimento. Então eu citei o terceiro ano, que são os brinquedos ecológicos. No segundo, são os temperos naturais, eles vão plantar. Olha. Como vai chamar a nossa loja de temperos naturais? Qual vai ser o logo? Então eles vão pensar no nome, vão fazer votação, vão fazer logo, vão fazer votação, tudo é votação. Então é bem democrático. Assim como a gente chega lá no final do ano e coletivamente vai definir o que fazer com esse dinheiro. Em alguns momentos, os professores chegam a fazer um financiamento. Na verdade, um empréstimo, que é pontual. Em que sentido? Já vi isso acontecer no quinto ano. Eles quiseram fazer bolo de cenoura. E aí, a professora emprestou, eu não lembro se 30 ou 50 reais, mas explicou para eles que ela não estava, ela não estava dando, ela estava emprestando. Só que isso foi ao longo do ano. Chegou lá no sábado do final do ano letivo, no dia da culminância do GEP, e eles venderam. Geralmente é uma caixinha de sapato, né, que eles vão ali guardando dinheiro, organizando. Acabou o produto deles. E eles foram entraram para dentro da escola, para uma sala mais reservada para contar. Eu falei, posso ir junto? Pude ir junto. Aí eles lá contando, separando, 300 alguma coisa. Felicíssimos. Vira a professora e fala, é tudo de vocês? E eles sabiam que não, assim, lembraram que não, porque no calor da emoção talvez nem lembrassem. E aí entenderam que tinham que devolver para a professora os 50. Aí ela cobrou Selic mais 10%. Não, ela foi boazinha. Mas percebe, olha onde a gente consegue ir por meio do programa, né? Então é muito fantástico. É muito louco e por isso que eu falo, assim, o que eu brinco muito aqui quando a gente tem vários programas que a gente fala, às vezes a pessoa não tem noção disso. Então eu vou empreender, eu não tenho noção de juros, eu não tenho noção do empréstimo. Então, quando o programa te permite colocar algumas outras dinâmicas para o meio que não estão previstas, né? Por exemplo, ela fez o papel do banco. Eles não tinham capital inicial para movimentar o negócio. Vamos pegar o empréstimo. Sim. E há outras estratégias que surgem. Então, só para comentar essa questão do que surge ao redor do GEP, algumas pessoas nos procuram falando, precisava aplicar a educação financeira. O GEP não é um programa de educação financeira, o GEP é um programa de empreendedorismo, mas que vai abordar a educação financeira. Né? Então, faz sentido. E eu perdi a segunda coisa que eu ia falar. Não tem problema. Tem alguma pergunta aí? Não, de convidado não, mas você quer fazer uma sua aí, que você está bastante... Enquanto você procura a sua. Além das apostilas, tem algum outro material complementar, vídeos, interações? A própria apostila, ela traz, com essa atualização, ela traz muito QR Codes que vão exibir vídeos. Então, sim, tem conteúdos feitos, né, dentro do próprio GEP, mais interativos. Então, o tempo todo vai ter alguém ali interagindo com as crianças e trazendo coisas diferentes. Então, sim. Trabalha de alguma forma, assim, no fim, empreender é isso, né? Mas na apostila, com alguma metodologia de gamificação, alguma coisa assim, não? Não. Depende do tema. Então, por exemplo, gamificação especificamente não, mas robótica. 7º ano também é robótica.
Só que assim, é robótica pensando que uma roldana de poço envolve robótica. Então, pensando na parte mecânica, conta a história da robótica. E aí o que eu falo? A escola que não tem nada de robótica não precisa se descabelar, não precisa se preocupar, porque já acontece. Às vezes a gente chega ali para fazer a formação final, o professor já está estressado com você e você não sabe nem o porquê. Então, assim, já existe uma barreira entre você e ele. E aí, a hora que você fala, calma, você vai no máximo fazer um robô de reciclagem com eles e está tudo bem. Ufa. Não exige nada super especial. Se tiver, então assim, se a escola já tiver um programa de robótica, já tiver toda a parte eletrônica, ela pode fazer um casamento. E ok. Então eu tenho uma escola particular de outro município que a culminância deles por 2 anos seguidos é um cofrinho que aproxima a moeda, a boquinha do cofrinho de papelão abre e engole a moeda. Tem um Stitch, do Lilo Stitch, que tá na moda, na última feira fazendo isso. E sai briga pra comprar os cofres. Né? Mas por quê? Porque a realidade deles permite. Né? Então não adianta olhar a grama do vizinho. Adequa-se à realidade de cada escola. Isso. Então, assim, dentro da robótica do JEP, se eu fizer só um robô de papelão, com os materiais recicláveis, tá ótimo. O que o JEP oferece, todo mundo pode fazer. Todo mundo pode fazer, independente da sua realidade. Né? Eu fiz uma formação essa semana que eu até brinquei com as professoras. Falei, não adianta sofrer que você queria um EVA roxo com glitter e um fio de luz de LED com pisca-pisca. Não tem. Vamos fazer com o que tem. Não é feira de artesanato. O que acontece? Os professores, eles são extremamente, e isso é admirável, isso não é uma crítica, mas eles são zelosos, eles são cuidadosos, eles são caprichosos. Então eles querem sempre fazer o melhor. O melhor. Só que tem horas que a gente tem o recurso para fazer esse melhor, mas tem horas que não. É o melhor com o que tem, né? Dentro do JEP, eu vou trabalhar com o que tem, vou explorar a criatividade. E tudo bem se eu não tiver o EVA roxo com glitter. Até porque a dinâmica é justamente essa do mundo real, né? Sim. Não vai ter tudo que você quer, né? Você não vai ter. E eu preciso começar de algum lugar, né? E o JEP seria, se a gente pensar um começo, né? Ou eu faço esse ano de um jeito, o ano que vem vou aplicar de novo, crio uma outra estratégia. Eu lembrei o que eu ia dizer. Legal. Fica bom. Fala um pouco. Eu não teria lembrado. Eu lembrei. É que eu falei da questão a professora fez ali o empréstimo. E eu falei que existem outras estratégias de venda. Para a questão de não ter ali o capital inicial, algumas salas acabam fazendo uma pré-venda. Então, eu vendo o ticket hoje para você. Quer comprar um picolé? Todo 5º ano eu estou vendendo picolé, só que a entrega vai ser lá em novembro, beleza? Beleza. Então, você vai me pagar agora, eu vou te dar um vale. Lá na feira, você faz a retirada. A gente perde a questão do caixa, a questão ali do dinheiro, mas ganha por outro lado, porque eu prevejo minha demanda, estou melhor preparado para o dia da feira. Então, existem ali algumas... É muita criatividade rolando. Crowdfunding, né? Então, mas escola por escola acontece muita coisa. Até porque são coisas que existem no mundo real. Eles vão enfrentar isso em algum momento, de uma forma ou de outra. Eu acho que, por exemplo, quando a gente fala do mundo atual de mercado, de empresa, hoje está muito em voga a startup, né? Ainda está... Deu uma caída nas startups, mas ainda tá. Conceito é que no fim vai filtrando, né? Vai ficando aquilo que realmente é bom, né? Mas, por exemplo, quando eu comecei a entrar nesse mundo, ouvir falar de startup, eu não fazia a menor ideia do que startup. Era muito difícil esse link para mim, porque eu venho de outro mercado. Tem Startup Day dia 22 aqui em Americana, só um parênteses. O Sebrae tem tudo, né, velho? É muito surreal. Então, assim, a pessoa já chega lá na startup, startup acontece muito crowdfunding, tipo, vamos fazer esse... A pessoa vai... Putz, eu fiz isso na minha escola. Vai ser muito mais fácil para ela assimilar o conhecimento e o processo. O que eu queria perguntar para você tem 3 perguntinhas aqui sobre desafios e implementação. Quais os principais desafios em introduzir o ensino do empreendedorismo nas escolas? Qual que é a maior dificuldade sua hoje? O empreendedorismo é um tema para o qual as escolas estão um tanto quanto abertas. Que bom. Por quê? Porque hoje a própria Base Nacional Comum Curricular prevê isso. Legal. Então, assim, existe uma sensibilização. E aí existem diferentes cenários. Eu falo, não dá para cravar, porque cada situação acaba sendo uma situação. Na escola municipal, às vezes, há outros projetos que concorrem, não concorrem em relação ao tema especificamente em alguns momentos, mas às vezes questão de tempo. Então, quando eu falo da escola integral, eu tenho ali uma grade à tarde.
que isso me dá uma tranquilidade maior para trabalhar. Agora, quando eu falo da grade regular, aquela turma que só é de manhã ou só é à tarde, Fica bem o mais tempo é corrido. chuto, Então, se às vezes o município, se for uma secretaria de educação, já fechou uma parceria com outro projeto, mas que vai ocupar uma carga horária, às vezes é com isso que eu vou ter uma dificuldade, porque ele já não vai ter o tempo disponível para se dedicar ao JEP. Então, esse é o cenário. Numa escola particular, que geralmente acontece, eu trabalho em empreendedorismo, mas eu já uso um outro material. Já aconteceu, não que seja 100%, mas então cada cenário é um cenário. Então, a maior dificuldade vai variar, como eu disse, mas assim, mostrar a importância e o tempo que vai ser dedicado, porque é um programa longo, mas é o começo, eu brinco que é o começo do namoro. A hora que começa o namoro, como aconteceu aqui em Piracicaba, a própria rede falou, começa não, a procurar. eu quero. Né? Então, é o começo. Todo começo, né, toda mudança causa Gera desconforto. um desconforto. Eu tô saindo ali do que era fácil para mim, do que era meu dia a dia. Mas a partir do momento que alguém faz e é legal, isso traz resultados, então facilita. Então, hoje eu acho que são diferentes fatores. Aqui em Piracicaba, graças a Deus, a gente tem já um bom cenário, graças ao empenho, né, dos professores, dos diretores, os coordenadores que trabalham muito com a gente em parceria, a própria Secretaria de Educação. Então, eles já entenderam que o programa é saudável, né? E a gente espera que essa parceria seja renovada ano após ano. Então, eu acho Por favor, hein? Vê lá. O mais difícil... Não é para sair mais da grade isso aí, não. O mais difícil é começar. É a rede se abrir para. Porque uma vez que isso é feito, é difícil acontecer de falar, não quero mais. Tive um cenário de não quero por conta da pandemia em algumas localidades, mas um cenário totalmente atípico. Mas fora isso, é muito difícil acontecer ou ter alguma razão específica para falar, vou encerrar o JEP. Não foi legal. Né? Não... Pouco feedback disso. Tipo, não percebi nenhuma mudança na minha turma. Assim, ninguém melhorou. Bom, isso é interessante. Pode acontecer. Mas estamos bem por enquanto. É porque assim, eu não vejo, pelo menos nessa dinâmica que você está me passando, tipo, você fomenta o que todo professor quer, a interação entre os alunos, autonomia, eles participarem mais ativamente. Oi? Multidisciplinaridade. Sim. Exato, eu consigo, né, assim, e tem uma questão que eu vou adicionar à sua fala. Alguns professores, às vezes relatam, tem um aluno que ele não se interessa muito pelas disciplinas da grade curricular, mas no JEP se destacou. Tá aí. Porque às vezes o perfil dele, o jeito dele. Nem todo mundo nasceu para tudo. E nem todo mundo não vai conseguir fazer tudo. Sim. Tipo, normalmente sua carreira você vai direcionar. E isso que você está falando, Vivian, faz muito sentido, porque assim, vou falar dentro da minha vivência, das escolas que eu frequentei. Normalmente aquele aluno que era o mais bagunceiro, que não ia muito bem na escola, muitos deles se tornaram bem-sucedidos, porque eles pensam fora da casinha. Eles pensam diferente. São comunicativos. E o JEP é um negócio que desafia. Sim. Eu vi... Onde foi agora? No Sócios. O Flávio Augusto, o Thiago Negro, e o Flávio Augusto falando sobre isso, que a visão que ele tinha assim, de mercado e tudo mais, e formação escolar, era que os mais rebeldes, ele colocou bem aspas, porque não é necessariamente um rebelde que sai tacando fogo na escola, mas ele falou, eu fui expulso do colégio militar, por exemplo, porque eu não me encaixava naquele padrão. Se retirar. Ele usa exatamente esse termo. Fui convidado a me retirar e ele falou assim, porque eu não conseguia seguir aquele padrão de regras que o exército exige. E me tornei um dos primeiros bilionários do Brasil, dentro da minha geração. Sim. Ele falou, então, ele até fala isso, assim, a dica que ele dava, no geral, que era essa ideia de trazer dicas de comportamento, ele se atente pro cara que está sendo fora da caixa. Pode ser que ele só se torne um desleixado mesmo. Ele falou, mas, tipo, a maioria
desenvolta, desenrolado, e às vezes a cadeia se inverte. Esse cara vira chefe do cara que segue a regra, padrãozinho, faz minhas provas. Porque é aquele negócio do ser ousado, né? As pessoas mais inteligentes vão trabalhar para os mais ousados, porque o cara teve a coragem de empreender. Não é regra, obviamente, mas a gente vê muito disso. Então, o cara mais inteligente se formou PhD, não sei o que, especialista, assim, cara, ele vai arrumar um emprego com aquele cara que ousou. Normalmente naquele cara que Normalmente é isso que eu vejo. Tem até Não um é canal. uma regra, mas acontece muito. Tem um canal, né, também eu não sei qual é o nome do canal, mas eu sempre vejo o corte deles, do burrão lá. O Embrulha pra Viagem. É uma comédia, você chegou a ver esses cortes? É muito bom. É o cara todo, tipo, eu vim fazer uma entrevista, aí ele encontra um amigo do colégio, você não é o burrão? É Fernando Burrão. Eu lembro, você não conseguia fazer nada. Ele, então você era um nerd. Eu falei, tô fazendo uma entrevista que você é diretor comercial. Que legal, eu sou o dono da empresa. Aí, como assim? Você que vai me direcionar? Ele falou, não, pelo amor de Deus, não tem competência pra isso não. Tô te contratando. Não fiz nem a quinta série. Não fiz nem a quinta série. Mas eu montei essa empresa aqui, tô contratando o time. Aí, é isso. Muito reflexo disso, eu vejo isso na sociedade acontecendo. E os professores, no geral, como que você enxerga isso? Qual que é a tua experiência no primeiro contato? A maioria, legal, adora empreendedorismo? Como que é essa equação? Já deu a deixa que tem uns estresses ali no começo. Eles ficam com medo, muito. Qual que é a dinâmica? Eu vou confessar que eu tenho muito pouco contato presencial, dependendo da rede. Porque como sou sozinha para atender 17 municípios, né, não consigo estar tão ali na ponta. Mas no WhatsApp eu falo muito com vários deles. Então, às vezes eu vou pra feira, você quer a Viva? Sim, porque a gente falou o ano inteiro, né? Então, às vezes eu não consigo identificar. Da cara ao nome. Mas a gente se fala muito. Não são, assim, resistentes, não vou fazer. Não, eles abraçam. Tanto é que a prova, pelo menos aqui, que dos números crescendo, né? Então, há uma abertura. O professor já está habituado a fazer capacitações, a fazer formações, a aplicar projetos. E quando ele se envolve em um projeto que ele acredita, ou que ele viu que alguém da escola dele aplicou e já validou, se torna ainda mais fácil. Então, eu tenho muito orgulho de trabalhar com professor. E quando eu sou de Rio das Pedras, quando eu vou em Rio das Pedras, que foi onde eu estudei, e que eu estou numa sala de aula fazendo formação para os meus professores do Fundamental... Que legal. Percebe? Zerei o jogo? Eu acho o máximo, sabe? Eu admiro muito. Você já pensou na vingança, né? Já pensei. Vai ficar de castigo aí se não quiser Não, eu era uma boa aluna. Mas assim, eu acredito muito... Não tô duvidando de você, tô duvidando dos professores. Eu acredito muito na educação. Então, eu tenho uma admiração muito grande pelo professor. Então, às vezes hoje eu não sei com quantos professores eu conversei no WhatsApp, respondendo, ajudando, tirando dúvida. Às vezes não consegue acessar o curso. Calma, vamos junto. Se precisar, vamos fazer uma chamada de vídeo, eu vou te ajudar. Porque a gente está fazendo um trabalho em conjunto. Sim. Né? O JEP, como eu já disse, não existe sem eles, não existe sem mim, sem o Sebrae, sem as apostilas. Cada um tem ali a sua importância. Então, eu só tenho gratidão e admiração mesmo por poder. Não sou pedagoga, não tenho essa formação, mas eu fico muito feliz por poder estar em sala e poder estar formando professor. Claro, pro JEP. Mas eu valorizo muito e respeito muito isso. É o caminho da mudança, né? Não tem outro. Não tem outro. Tem que ser pedagogo para poder ministrar? Não. Tem que ser um professor na escola. Na escola. Tem que ser um professor Tem que ser um professor, sim. Mas não necessariamente com a formação em pedagogia. Entendi. Porque no ensino fundamental e médio você não precisa necessariamente de pedagogia. Se tiver só uma graduação. Se tiver graduação, você já pode lecionar. Isso é até meio estranho. Mas tem que ser uma licenciatura. Ou não? Sim. Tem alguns casos que, por exemplo, eu fui ver na ETEC, por exemplo, quando abriram um concurso para professor e só pedia graduação. Aí você tem a pontuação, por exemplo, tem lá a prova para você entrar. Não, mas isso é ETEC, isso daí eu acredito que por ser um público um pouco mais velho, por ser alunos menores, acho que as regras são maiores. Isso. Mas de qualquer forma... Eu perguntei porque assim, eu gostaria de fazer parte de um programa desse e poder ir numa escola e ministrar. Então, a resposta é não, porque o JEP ele é exclusivo para as escolas. Quando a gente fala dos objetos de aprendizagem, que é a pílula de empreendedorismo, até consigo trabalhar com ONGs, desde que tenhamos professores envolvidos. Entendi. Mas o programa ele é voltado para a educação. Entendi.
Entendi. Quando eu Não, vi faz lá sentido. total. Na ETEC, por exemplo, quando eu vi essa questão do concurso, que aí era ensino médio, a graduação era tipo o chão, assim. Então, você passou. Aí você tinha os diferenciais. Tem licenciatura, tem pós, tem tal. Aí ia filtrando lá na frente. Mas, pelo jeito, o mercado de professor tava bem. Tinha uma galera não querendo dar aula. Toda hora tá abrindo concurso. E existe um acompanhamento, uma métrica, Um trabalho ainda sendo provas, realizado? de como que está evoluindo isso aí? Provas assim que fala assim, avaliação mesmo, não prova, mas avaliação do programa em si para mostrar a evolução desses alunos em termos do comportamento empreendedor, ou é mais no subjetivo de as escolas estão cada vez mais aderindo, isso é uma prova também de que é um sucesso? Hoje a gente não tem uma mensuração da efetividade. Indicadores, nada. Hoje não, mas se chegamos na culminância, o GEP desenrolou. Sim. Para mim, a maior prova é a maior aderência. Então, não precisa mais do que isso. A culminância é o que de fato comprova a realização e efetividade do programa, mas hoje ainda não temos como medir, né? A gente tem relatos sim, dos professores, isso acontece, às vezes até um pai ou uma mãe que compartilha algumas coisas, mas hoje não temos como medir ainda. Uma aplicação formal. Não. Até porque é complexo. Não, é um tanto quanto subjetivo, porque não são 2 mais 2. Exato. Vai dar 4. Porque, por exemplo, você teria que fazer uma avaliação lá dentro do um psicólogo e tal. E até porque você não pode colocar todo mundo no mesmo balaio, porque cada escola é uma escola, trabalha de maneiras diferentes, e aí os critérios também seriam outros, né? Sim. Mas foi uma curiosidade. Deixa eu ver o que eu tinha aqui. Bom, eu tinha notado, mas você ainda não tem, mas é o seu sonho de acompanhar a história de aluno que fez do primeiro ao todo o processo. Eu não tenho na região, mas contei da diretora lá de São Paulo. Imagino que no estado a gente já tenha alguns casos como esses. E tem, que aqui eu tinha notado assim, algum que criou o teu próprio negócio que de fato saiu e empreendeu? Você consegue? Seria legal. Como são 10 anos de história... Ainda tá muito fresco, né? O pessoal tá aí... Eu, particularmente, não tenho esse tipo de relato. Até uma pergunta para eu levar. Eu tenho contato com os mais de 33 colegas do estado todo. Alguém formou ensino médio e tal, empreendendo? Como que tá? Mas não só... então, defina empreendendo. Não, tipo, o próprio negócio. Abrir minha empresa, tô no mercado. É uma coisa pra gente avaliar. Mas eu diria que pelo tempo do programa... Ainda é muito cedo. Porque hoje, e vou falar pela nossa região, hoje a gente tem uma atuação muito grande junto aos municípios, então escolas municipais. Mas de onde vem isso? Por toda a base do Sebrae, por toda a proposta do Sebrae. Porque o Sebrae, ele está à disposição de todos os empreendedores, potenciais empreendedores, qualquer um que bata a nossa porta, que bata a humanidade Sebrae aqui. Eu não sei se vocês conhecem essa parceria. Então hoje a gente tem mais de 700 pontos de atendimento no estado. Por meio da rede Sebrae aqui, a gente está à disposição de todos. Mas a gente tem alguns programas e algumas ações em que a gente se coloca enquanto um braço de desenvolvimento dos municípios. Sim. Né? E aí, como muitas vezes a gente já tem algumas propostas e ações em andamento numa Secretaria de Desenvolvimento, numa Secretaria Social, o GEP está ali na educação também. Sim. Né? Então, a gente está muito hoje no município, e muitas vezes o município é do 1º ao 5º. Sim. Então, ainda, dependendo do caso, não chegamos no momento, no pós-ensino médio, né? Na idade dessa criança que passou pelo GEP. Mas acredito que muito em breve a gente comece a ter esse tipo de relato. Nesse crescimento aí, logo a gente está vendo a escola entregando. Sim. E você conseguindo rastrear, né? O cara que fez o ensino fundamental. Não, e daqui a pouco ele vai voltar pra gente, né? Se o desejo for abrir um negócio, ele vai chegar lá. Ele muitas vezes vai procurar o Sebrae por um motivo ou outro, né? Legal. Aí quando tiver, você manda pra gente conversar. Que vai ser bem interessante de ver outro lado da história. Tipo, outro lado e como que tá sendo empreender de fato, né? Tipo, aí, cara, e aí, foi mais fácil? Foi mais pegado? Quais foram as dificuldades? Você já teve uma base ali de comportamento que é totalmente diferente. A maioria hoje de quem empreende é do zero. É 100% no filho. Aprende
Na hora ali, né? Mas o Sebrae está à disposição, com ferramentas. A gente divulga muito tanto isso. É que, assim, só vai procurar depois que está sofrendo. Uma coisa que eu faço, assim, é que, como eu disse, normalmente o empreendedor padrão, ele procura o contador, que é o profissional que dá esse suporte, quando normalmente está degringolando, quando ele tomou uma multa, quando ele está quebrando, enquanto ele está nadando... Quando ele foi excluído do Simples Nacional. Quando ele foi excluído do Simples ou do MEI, é sempre assim, nunca é tipo, cara, me ajuda a pensar. E aí teve alguns colegas aí que trabalham e às vezes falam, pô, eu tô querendo empreender, o que você fala? Cara, pega o Sebrae, faz todos os cursos do Sebrae. Todos não dá, vai passar a vida fazendo curso. Tudo bem, tu nem empreende. Não, mas, tipo faz assim, os de planejamento, faz os de planejamento. Mas, tipo assim, faz os básicos ali de educação financeira. Até porque tem muita coisa online que é rapidinho, vai tendo uma noção ali. Online, né? Tipo, pega lá a plataforma online e faz o máximo que você puder. Fica ali. Até fui radical. Falei, fica 4 anos, o tempo que você ficaria numa faculdade, ali, 4 horas por dia. Não precisa de tudo isso. Mas é que eu sou... Aí nós vamos perder emprego lá no Sebrae. Ele falou, cara, fica estudando. Não se preocupe, porque a grande maioria não faz. Não, eu sei, eu tô brincando. Mas eu faço essa provocação. Faça a faculdade. Comece. Porque se você fizer, tipo, a base do Sebrae, você já empreende com outra visão. Talvez você até desista, porque você vai ver que é bem complexo o negócio. Tem muito cálculo para ser feito. Ou você vai ficar feliz que vai ver que você tem potencial. Ou você vai ver que você tem potencial. Você vai conseguir identificar isso além do machismo. E sabe o que é engraçado? Algumas pessoas buscam a gente esperando que a gente, enquanto Sebrae, tenha a resposta do que ela deve fazer. Em que área? Onde que eu empreendo? Que área? O que eu vendo? O que tá dando dinheiro? Que serviço que eu faço? E aí, o que a gente vai responder? Abre um pet shop porque tá em alta? Tá em alta, mas você gosta de bicho? Faz sentido pra você? Pra mim não faria. Eu não gosto. Assim, respeito, não distrato, não é isso. Mas eu não ia curtir passar a minha semana cuidando de bichinho. Não é meu perfil. Tipo, no meu caso, eu não dou banho nem na minha cachorra, meu filho que dá banho na cachorra. Eu nem tenho bichinho na minha casa, então. Não tenho animal de estimação, não tenho um pet, né? Então, assim, não adianta eu lá, sentada, do outro lado da mesa, falar, abre uma sorveteria. Mas peraí, eu odeio doce. Percebe? Então, aí a gente volta mais uma vez no comportamento empreendedor. Ser empreendedor é ter comportamentos e atitudes voltados para os resultados que eu estou buscando. Se eu não gosto do resultado ou do que eu... tem porquê, né? Que tipo de atitude eu vou ter? Sim. Eu vou ter 2 dias ali de gás para correr atrás, porque alguém me falou que vai dar certo, porque alguém falou que tá dando dinheiro. No 3º dia eu já joguei tudo pros ares porque eu não gosto daquilo. E aí dá pra estatística que a maioria fecha com 5 anos. Então não é pensar só no dinheiro, né? Mas o que faz feliz de verdade, né? Então, projeto de vida. O Jeff, a todo começo de apostila, os 4 personagens, a Pamela, a Mieko, o Maurício, vai ser feio esquecer do quarto agora. Leonardo. Pamela, a Mieko, a Ufa. Os 4, eles estão em todas as apostilas. Em toda a apostila começa falando, apresentando eles, né? Porque é um novo ano para a criança, do que eles gostam, quais sonhos eles têm. Então a importância também da gente acreditar no sonho, né? Nutrir esse sonho, mas levar para a realidade, né? Não esquecer ou tratar isso. E muitas vezes está dentro, né? A realização profissional, muitas vezes vem lá da infância, né? Sim, e aí transformar o sonho em objetivo, claro, né? Sim. O sonho solto por si só não vai ser... Levar para a realidade. Fazer transformar ele em meta. Que era trabalho. Smart. Temos um episódio sobre isso, assistam. Você quer fazer alguma pergunta? Vou fazer. Tem alguns temas aqui. Na sua opinião, como as empresas e os empreendedores podem apoiar esse projeto dentro das escolas? Começando nas famílias. Eu acho que... Porque o programa é gratuito, né? Então... Não faria sentido eu falar em recursos, doações, mas acho que ouvi falar do Jeff, achei interessante. Questionar a escola, né? Ou tentar levar, apresentar, fazer uma ponte, né? Então, criar ali uma situação para que a gente apresente o programa. Eu acho que o fomento, eu acho que é um grande apoio. Pede na sua escola, na escola do seu filho. Uma pergunta aleatória. Vocês têm parceria com as associações, tipo os sindicatos? Por exemplo, a CIP, aí tem a Associação dos Lojistas, sindicato, como que é o nome? Parceria para? CIMESP. Divulgar isso dentro
desses braços, porque você tem, por exemplo, o Semesp tem muito curso voltado para empresários e tudo mais. Não, nós temos parcerias com essas entidades, não oficialmente para o GEP, Exclusivamente. com a CIP em algum momento já comentamos, porque nós temos um Sebrae aqui, a CIP, Sim. lá em Santa Terezinha, mas nada assim oficializado, assinado, mas está à disposição de todos, né? Não nesse nível ainda. Porque hoje, como a minha principal fonte são as escolas, a gente acaba estabelecendo um canal direto, né? Em alguns momentos, nos nossos cursos, divulgamos para os empresários que estão em sala com a gente, ou empresários em potencial. Às vezes, em redes de empretecos, fazemos isso, contamos do programa, mas hoje não temos um canal ainda para o GEP em específico. Entendi. Tá? Não, porque o meu pensamento é, tipo, a CIP ela tem acesso a todos os empresários. Sim. Ela fomentar isso na mão de cada empresário, o empresário vai na escola e começa a cobrar. É um caminho, faz sentido. Sabe? Tipo, aí você tem o Semesp, tem, enfim, todos os órgãos de empresa, todos os sindicatos de empresa aí. E esses empresários provavelmente têm famílias que têm os filhos ou sobrinhos. E aí você vai escalando. E não só os empresários, mas os próprios funcionários, né? Ter a consciência de que seu filho pode ser mais do que um simples operário de apertar botão. Ele pode receber o GEP. Pode passar por esse processo. Bom, aqui também é uma pergunta de longo prazo, que a gente ainda você não vai ter essa resposta, mas vai ser bem interessante a gente acompanhar, e acho que a gente também vai ficar nesse processo, qual vai ser o impacto na economia do país ao longo do tempo. Hoje no Brasil empreende-se muito, mas empreende-se torto. Errado, né? Errado. Empreende-se por necessidade, né? Vai ser bem interessante ver isso daqui, sei lá, 20 anos. E aí de uma maneira geral, né? Porque, por exemplo, hoje há uma reclamação muito grande de empresários que precisam contratar. Então, funcionário é um ponto de muita reclamação. E eu penso que o GEP vai trazer reflexo, inclusive, para quem vai optar a ser funcionário, por conta de postura, ser intraempreendedor. Então, mais uma vez, reforçar, né? Sei que vocês já entenderam isso, mas a gente não quer formar só o empresário, né? Então, a gente quer formar o empreendedor independente do caminho. Do ambiente que ele escolher. Então, a gente espera contribuir. A vida é o maior empreendimento que nós temos. Sim. É porque hoje a gente acaba fazendo a lógica, paralelo, né? Quem é o empresário? Né? Quem é o empreendedor? Empresário. Pronto, é uma coisa só. Não é uma coisa só. Sim. Empresário é aquele que tem um CNPJ. Tá aqui um computador para não me deixar mentir. Né? Agora, se ele quer que dê certo o negócio dele, não basta só ele ter o CNPJ. Ele tem que ter a postura de um empreendedor. Né? Então... meu papel vai ser pegar meus clientes e falar, já ouviu falar do GEP? Você é testemunha do GEP. Bota essa postilha embaixo do braço. Então posso te contar um segundo ponto paralelo ao GEP, mas que também dá para trabalhar com os clientes? Nós temos, não sei se alguém já comentou isso com vocês, mas há 5 anos, sexto esse, o Sebrae tem uma faculdade Sebrae. A nossa sede fica em São Paulo, mas hoje todo escritório regional é um polo da faculdade Sebrae. Então a gente tem graduação à distância, temos graduação presencial em São Paulo, mas nos 2 polos, administração à distância, tecnólogo, nós temos 2 temas, e temos MBA, temos cursos livres. Então, a faculdade, ela tem reconhecimento do MEC, né, como Legal. Toda faculdade deve ter, e o nosso curso de administração presencial já tem nota máxima no ENAD, então... uma certificação que, às vezes, faculdades com mais tempo ainda não têm esse reconhecimento. Por que eu estou falando disso? Porque toda empresa, então, o MEI, a microempresa, a empresa de pequeno porte, tem acesso a descontos na faculdade Sebrae pelo simples fato de serem MEI, ME e EPP. O empresário, os funcionários, os filhos, sejam filhos biológicos ou afetivos, clientes, fornecedores. Então, o MEI tem 30% de desconto, ME e EPP 25%, e grandes empresas, ou mesmo entidades públicas, podem solicitar a parceria, e aí tem desconto de 20%. Então, isso está à disposição, então, o site da faculdade está no ar, todos os cursos, faculdadesebrae.com.br. Depois coloca na descrição, Luquinhas. Tem tudo à disposição, as informações. Sei que agora em maio tem curso de gestão empreendedora, que é o MBA, começando.
Os cursos livres são temas dos cursos de MBA, então são vários temas de 30 horas. E o que é o mais legal? O investimento para a faculdade, se a gente comparar a outras faculdades, ele já é bacana, não é nada assim estratosférico. E aí quando a gente fala de um desconto, então o MBA, mais ou menos 5 e alguma coisa, 6 mil reais. Caramba, é barato. 30% de desconto em 15 vezes, parcelas de 200 e alguma barato, coisa, né? Fica acessível. Então, é bem legal e a gente precisa difundir isso. Então, fica o convite Não, para que eu além já do tinha ouvido GEP, falar da faculdade Sebrae, mas nunca entendi. Eu achei que fosse algo mais assim, fechado, restrito. fechado. E assim, o polo, o escritório regional do Sebrae, ele vai ser necessário enquanto polo para a graduação. Porque todo curso de graduação prevê prova presencial no polo. Ok. Sim. Mas o MBA e o curso livre, ele está online, né? Então não há uma necessidade. Claro que a gente está à disposição para explicar, para dar suporte, o que for preciso. Mas se for um curso online, o próprio pessoal da faculdade também está à disposição para fazer esse intercâmbio de informações. Que legal. Mas é legal trazer isso, porque precisamos contar que, né? Sim. Sim. Porque é uma vantagem. Então, pensar que o empresário pode ofertar isso ali dentro para o seu público, né? Para os seus clientes, para os seus próprios funcionários. Então, isso está à disposição. E quando eu falo de uma parceria, quanto custa? Nada. Né? Então, não há uma contrapartida. Existe uma formalização. E aí, isso para grande empresa ou instituição pública, né? Porque se eu formei a ME ou EPP, é ainda mais fácil. Só tem né? CNPJ, se eu for o dono, vou ali apresentar o meu cartão CNPJ comprovando que eu sou o dono. Se eu for funcionária, vou comprovar que eu sou funcionária. Se eu for cliente, vou mostrar ali uma nota fiscal no meu CPF. Então, é bem, bem bacana e vale a pena. Com certeza. Interessante. E a gente fala sempre em formação continuada, às vezes, vou pegar qual faculdade? Pô, pega do Sebrae, meu, tá... Tem uma bagagem aí, né? É a sexta marca mais admirada do país. Que legal. Não fazia ideia. Sim. Fiquei até curioso para as outras agora, mas Sebrae... Deixa acabar o episódio, depois você olha o que existe lá. Porque... Bom, eu estava brincando que todo mundo fazia a faculdade Sebrae pelos cursos livres, agora tem a faculdade mesmo. Uma formação completa específica. Mesmo. Mas aí é faculdade. Então, assim, quem quer começar um negócio, de fato, são outros cursos. Mas aí, por exemplo, quero fazer uma faculdade. Pô, os professores do Sebrae, eu imagino, que já tem uma pegada mais de mercado, e tal. Porque muitas vezes a gente ouve assim, fiz administração, mas tudo que eu aprendi... Pensando nesse universo da micro e da pequena empresa, nem tudo eu consigo simplesmente transpor para o mercado. E assim, eu acho que quando eu fiz faculdade, quando eu fiz a contabilidade, eu tinha alguns professores que eram de mercado, que eram contadores, que tinham escritórios, eram as melhores aulas. Porque ele trazia... Vivência do dia a dia. Ele trazia a vivência, ele não me dava... Por exemplo, eu tive professores dos dois segmentos, eu tive o acadêmico. Vamos analisar um balanço da Petrobras. Meu amigo, a grande maioria daqui não vai ser contador da Petrobras, da multinacional, serão minorias. Aí eu tinha outro que trazia exemplos mais, vamos formar o preço, vamos analisar custo de um bar, de uma lanchonete. Fazia mais sentido pra gente. Dia a dia mesmo. Que era o cliente que o cara ia pegar no escritório de contabilidade. A maioria é formada para o escritório de contabilidade. A Selene fez um comentário aqui. O GEP desenvolve em nossas crianças uma nova visão para o futuro de cada uma. Que é aquilo que você falou, né? Esse processo ele vai desenvolver uma linha de raciocínio para o que ele quer na vida. E não... mais que isso, eu diria até. O GEP, muitas vezes, é uma forma de a gente mostrar para a criança que ela pode ser capaz de mudar a realidade na qual ela vive. Ela pode ser quem vai impactar uma família inteira. Não que ela precise ser responsável pela família, não é isso que eu estou falando. Mas que ela não precisa replicar o que ela viveu até ali. Então, o GEP, padrão. Ele quer fomentar o sonho, ele quer fomentar o que a criança quiser, desde que, num bom caminho, mas é isso que ela faça acontecer. Então, você pode ser o que você quiser, desde que você faça. Você aplique isso aqui. Né? Você desde planeje, que você tenha consciência que vai ser um processo mais lento, não é imediato. Sim. Ninguém está falando que é fácil, mas é possível. A vida é um jogo de longo prazo. A faculdade, eu abri aqui rapidamente. Então, graduação.
Administração à distância, tecnólogo em gestão comercial, tecnólogo em processos gerenciais. Então, tecnólogo 2 anos e administração 4. MBA, gestão pública empreendedora, educação empreendedora 5.0, gestão de negócios, tudo à distância. E aí os cursos livres, que são as disciplinas, aí tem infinitos temas, 30 horas, se eu não estiver errada, 570 sem o desconto, com desconto, aí dependendo se é o MEI, se é a MEI ou a instituição pública, de 20% a 30%. Muito bom. Então é bem legal. Você comentou também, assim, do processo do GEP, ele vai até o ensino superior, existe algumas coisas também. Esquece a faculdade do Sebrae, agora vamos voltar para cá. Isso, educação empreendedora. Isso, educação empreendedora. Como que funciona, resumidamente, para a gente também não ficar mais 2 horas aqui, porque acho que você também está cansada. Mas a gente também não falou muito do ensino médio. O ensino médio continua sendo o GEP, não? Não, o GEP ele é exclusivo do 1º ao 9º ano, até pelo formato, pelo conteúdo. Então, quando eu falo do médio, já estou falando de um adolescente, outra postura, não vai fazer sentido, vai virar coisa de criança, vou falar assim. Então, o GEP é até do 1º ao 9º. E falo isso porque muitas vezes já recebi o questionamento, posso levar o GEP para o EJA, que é Educação de Jovens e Adultos, onde eu tenho ali do adolescente até um idoso? Não, não pode, né? Não existe isso, não é a proposta. Então, é outra forma de aprendizado, inclusive. A base é a mesma. Sim, sim. Se eu for falar, né, de empreendedorismo, da base, eu vou falar de comportamento empreendedor. Eu vou falar de planejamento, mas não com o GEP, né? Aí, para o médio, nós temos duas soluções. Um programa que se chama Vai Lá e Faz, para o médio. Se alguém der um Google agora, consegue entrar, consegue acessar, não precisa ter uma parceria formalizada com o Sebrae para cursar isso. Né? Então, o Vai Lá e Faz, ele é voltado para o aluno do ensino médio, então já tem a carinha dele. Como o GEP tem para a criança e para o jovem ali até o 9º ano, o Vai Lá e Faz também vai ter. O jovem pode acessar independente da escola ou a escola tem que fazer isso? O jovem pode, tá? Mas funciona quando a escola fomenta, né? Porque é online, e se eu tô online, porque eu não vou mexer no Instagram e no TikTok e vou fazer um curso. Claro, um ou outro tem esse comportamento, mas é a minoria. Então, esses programas funcionam muito quando, de fato... Está inserido na grade. Está inserido na grade. Então, o professor tem que cobrar, o professor tem que fomentar para acontecer. Mas muito voltado para projeto de vida. Então, o pós-escola, né? Então, Meu Sucesso vai falar de planejamento, que é um dos temas do curso. Tem um que é para falar de pitch, que é muito legal e pode ser usado até na parte pessoal. Então, eu vou para uma entrevista. Da fala. Né? Então, são 6 temas ali à disposição, gratuitos. O jovem pode escolher apenas um, como ele pode se matricular na trilha. O que a gente reforça muito? Tem certificado. Que legal. Pode entrar para o currículo. Pode ser uma diferença em relação ao que não fez nada, né? Uma pessoa que não fez nada e eu fiz cursos do Sebrae. Sim. É alguma coisa, mostra interesse. Pode ali não ser ainda um curso de graduação, mas é um começo. E essa Vai Lá e Faz é para que faixa de idade? É para quem está no ensino médio mesmo? No ensino médio mesmo. Do primeiro ao terceiro. Faz ainda mais sentido quando a gente pensa segundo e terceiro, porque se eu tô no segundo, ano que vem é o último, se eu tô no terceiro, ano que vem já tô no mercado. Ele não é uma, como o GEP, não que é fechado, para todos não os é anos regrado. ali é um programa à disposição do ensino médio. Além disso, temos uma palestra, Partiu Mercado, que vai apresentar os comportamentos empreendedores, vai falar muito sobre trabalho, como jovens, então essa é para o terceiro ano. Então vai refletir muito, né? Aí é uma palestra presencial na escola. Aí o Sebrae aplica. Então, quando eu falo do médio, eu não tenho a formação do professor. É o Sebrae que vai para dentro da escola. Refletir sobre o trabalho. Então, por que a gente trabalha? Né? E, claro, há uma necessidade? Há uma necessidade. Mas se eu pensar que eu passo a maior parte do meu tempo trabalhando... Vamos pensar que case e o que eu gosto com a necessidade. Né? Quantas vidas eu tenho? Eu falo exatamente, faço essa fala com eles. Quantas vidas a gente tem? Óbvio, né? Mas quanto tempo de vida? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, se eu morrer amanhã, morrer feliz, morrer fazendo algo que eu gosto, que eu acredito, que faz sentido para mim, né? Então, é bem nessa linha que a gente trabalha na parte do mercado. Aí, entrando no superior, a gente tem um programa online também. Então, são cursos à disposição, na pegada do Vai Lá e Faz, mas para o ensino superior.
E aí temos algumas palestras, como Atitude Empreendedora, para também falar dos comportamentos, da importância. Temos uma de gestão financeira, mas não no sentido de cálculos, mas de comportamento, né? Então tá tudo à disposição. É preciso estar matriculado em uma instituição? Não necessariamente. Sim, porque aí, quando eu falo, se for online, não. Né? No online, no online, qualquer pessoa pode acessar, tá, né? Mas se eu falar dos presenciais, sim, porque a formalização não há uma parceria no sentido de ter um termo, mas existe ali uma negociação, umas tratativas, né? Então, preciso ter a instituição. E para o ensino superior, além da questão da educação empreendedora, nós temos algumas ações da parte do pessoal de startup, que é o outro braço do Sebrae. Então, por exemplo, agora está disponível o Spark. Então, até 30 de março, se eu não me engano, tem inscrição aberta para o Spark, que seria o passo de entrada nesse universo das startups. Então, o Sebrae vai fazer ali, vai dar o apoio, vai selecionar alguns jovens. Então, essa fase inicial está aberta até 30 de março. Então, também voltado para o pessoal do ensino superior. Então, tem bastante coisa à disposição. Se você quiser, você não sai do Sebrae nunca mais. É, isso. Eu tô nessa, né? A gente precisa acompanhar a fase, né? A gente não consegue estar ligando a todo momento e falando o que tem e o que não tem. Mas a partir do momento que a pessoa nos demanda, então agora eu tô começando, então agora, a gente sugere isso, isso e isso. Não, agora eu já comecei, o que eu faço? Não, agora tem esse curso, tem essa trilha, tem esse programa, então a gente tá à disposição. E pode pedir que eles dão um jeito, porque eu pedi lá, Silmara, quero fazer esse curso, quando vai ter? Peraí que não tá aberto ainda, vê pra mim, peraí que eu vou abrir. Porque essa é a pegada que parece que a maioria dos empresários não entenderam, né? O Sebrae está ali para fomentar o empreendedorismo, está ali para te ajudar. Sim. E, cara, é muito pouco, assim, é muita gente usando o Sebrae, sim, mas ainda assim eu acho pouco perante a quantidade de problemas que eu pego, por exemplo, no escritório, que eu falo, cara, era só você ir no Sebrae. Isso aí tem no Sebrae de graça. As pessoas que a gente conversa aqui, sim, 100 empresários, a gente vê, assim. Se tivesse ido lá, não ia ter batido cabeça que nem bateu. Facilita muito a caminhada. Nós mesmos, até chegar no Sim. Sebrae, batemos muito a cabeça também, né? E o Sebrae está à disposição, né? Aqui na Rio Barbosa e nos 700 pontos. Dos 700, 19 são nossos, né? Nossos enquanto Piracicaba, da nossa região. Então hoje a gente está em Rio das Pedras, a gente está em Mombuca, a gente está em Capivari, Rafara, Elias Falso, Santa Maria da Serra, Charqueada, São Pedro, Limeira, Iracemápolis, Nova Odessa, Santa Bárbara, Americana. Eu não contei, não sei se deu 17, mas... Não, ainda não, mas só de falar que tem Santa Maria da Serra... Temos sim. Mombuca, meu amigo. Eu não sei qual é a população de Mombuca, mas Santa Maria é pequena. Mas é maior que Mombuca. É maior? Tem Água de São Pedro. Águas a gente não abriu ainda, mas vamos chegar lá. Mas Águas está em São Pedro também, né, gente? Mas é um município, cidade, é emancipado. É um enclave ali, né? Lá eu tenho certeza, 2 ruas. Mas são duas ruas lindas, admiráveis. Bom que eles estão pertinho de São Pedro, né? Consegue usar. Pertinho de Piracicaba também. Eles estão dentro de São Pedro, literalmente. Mas a gente ainda, nós pretendemos abrir o ponto ali para facilitar ainda mais. Até porque tem muito negócio, principalmente voltado ao turismo e gastronomia. E a intenção desses pontos, né? Por que a gente tem 700? A nossa intenção é facilitar. Capilaridade. Sim, facilitar ali para o empreendedor que precisa de um serviço nosso, ele não tem que se deslocar para uma cidade distante. Então, hoje está muito fácil, né? Então, 700 pontos. Mesmo na cidade que não tenha, Águas, por exemplo, ainda não tem. 700 São Paulo ou 700 Brasil? São Paulo. São 645 municípios no nosso estado. Tem mais pontos do município. Não estamos ainda em todos os municípios. Sim, faltam tem cidades como São Paulo que deve ter vários. A Americana, por exemplo, tem 2, né? E aí Águas não tem em contrapartida. Aqui em Piracicaba também, acho que tem 2. Tem um na PSEG ali, não tem? Temos 3. Um no PSEG, um em Santa Terezinha, no escritório regional da CIP, e um dentro da prefeitura. Além do que está. Além do nosso escritório. Isso. Sabia que tinha na prefeitura, não? Temos, no térreo 1. Muito bom. Você vai ali pagar o IPTU, já para. Já abre uma empresa. Muito bom. Muito alguma bom coisa aí, Cleitão? Eu zerei minhas perguntas aqui, minhas dúvidas. Deixa eu ver aqui. Quer dizer, tem muito mais, mas aí a gente vai ficar até amanhã conversando. Tem comentário aqui. Não, comentário não tem mais. Já mandei pro meu filho aqui
Se Vai lá e inscreve aí. faz Sebrae. O que é isso? Curso para você fazer. Ah, tá. Eu tenho depois o link organizadinho, todas as informações. Já entra no Google aí, dá um Google. Tinha notado dos pais incentivar, mas eu quero a tua opinião como uma pessoa que está vivendo isso no dia a dia. Como os pais incentivam o comportamento ou o espírito empreendedor nos filhos? Eu diria que pelo exemplo. É o melhor caminho sempre, né? Eu penso Lidere que pelo sim, exemplo. porque como que eu vou falar faça o que eu digo, não faça o que eu faço? Essa foi a criação anterior. Meu pai era assim. Então, meu pai me ensinava as coisas e falava assim, pai, por que eu tô fazendo? Faz o que eu mando e guarda o que você sabe. Acordo que você ainda não sabe, né? Mas eu acho que dar o exemplo, fomentar, dar Estimular. caminhos, estimular. O que eu faço com meu filho é ensinar pra ele que ele não tem dinheiro. Então, tudo que, tipo, Se vira. é muito... vai e faz. Eu quero isso. Nem que seja lavar uma louça. Se você não fizer, não vai ter. Tento não dar nada de mão beijada pra ele, porque os amiguinhos dele incentivam pro outro lado. E aí, Veremos o futuro. tá logo ali. Tô mais 2 aninhos. Tá no mercado. Essa aqui eu acho que vai ficar dentro, a gente já falou. Agora é uma mensagem pessoal sua que eu quero. Qual mensagem você deixaria para quem deseja inovar na educação e no empreendedorismo? Esse conselho é até para nós. Inovar? Você vê assim, educação e empreendedorismo. Acho que em primeiro lugar conhecer o público com o qual eu estou lidando, né? Então, enquanto professor, por exemplo, quem é a minha turma? Sem saber ali qual o perfil, quais as necessidades, quais as angústias, os desejos, as dificuldades. As dificuldades, né? E acho que a inquietude, né? A gente está sempre buscando o novo. Quando a gente fala em inovação numa empresa, por exemplo, a gente precisa tratar a inovação como um processo, né? Não dá para esperar alguém acordar, ter uma ideia brilhante e nunca mais isso acontecer. Porque muita gente também pensa em inovação como sendo algo tecnológico. Não necessariamente. Não necessariamente. Às vezes é só um processo. Eu tiro o negócio do papel daqui e põe para lá. Fluiu. Inovou. Pode ser incremental, um ajuste. Mas eu acho que o incômodo, sabe? Se a gente tiver o incômodo, o desejo de fazer cada vez mais e melhor, eu não vou ficar parada, né? Eu não vou conseguir me manter sempre ali engessado, sem o novo, sem uma inovação. Então eu acho que, primeiro, que se eu fizer algo que de fato eu goste, eu acredite, né? Já é meio caminho andado. E o professor é isso, porque, gente, eu falo, o professor é um ser de luz. Admiro, mesmo. E com certeza ele gosta do que ele faz, né? Não tenho dúvida. Fazer o que faz e ganhar o que ganha, não é qualquer um. Não vou entrar nem nesse mérito, mas assim, eles acreditam muito na nobreza da atividade, do que eles se propõem a fazer ali. O quão nobre isso é. E como eu já havia comentado antes, o professor, ele se entrega, ele é caprichoso, ele é dedicado, ele cria vínculos ali com o aluno. E eu acho que, de fato, ele é inovador por si só. Eu me arriscaria a dizer isso, que muitos têm esse perfil. Então, eu acho que a inquietude, o acreditar no que faz, vai fazer com que ele esteja sempre ali buscando melhorar. No caso do JEP, por exemplo, fiz o JEP no ano passado. Eu posso apostar que esse ano ele não vai fazer exatamente do mesmo jeito. Ele vai fazer uma boa entrega. Ele vai fazer uma boa entrega, mas com certeza no meio do caminho ele vai encontrar uma coisa ou outra para fazer de diferente. Então, acho que não tem uma fórmula mágica, mas acho que essa dedicação, esse amor pelo que faz, acaba trazendo na bagagem, de maneira intuitiva ou não, ele entendendo que é uma inovação ou não, se é incremental, se é disruptiva, não é esse o ponto, né? Mas com certeza as coisas estão acontecendo nesse universo da escola, do empreendedorismo por meio do JEP, ou às vezes, dependendo da realidade, até por outros caminhos. Bom, você perguntou de um aluno, né, que talvez esteja empreendendo, mas eu tenho certeza que tem professores que também despertaram isso durante o processo. Legal. Pode ser. E às vezes no negócio, sabia? De fato, empreendedor enquanto empresário. Não, eu falo assim, que às vezes
talvez não deixou de ser professor, mas Isso. criou um negócio, alguma coisa Alguns. assim. Tenho certeza que deve ter alguém. Alguns, especialmente quando já estão próximos a se aposentar, Sim. alguns compartilham o desejo. Falar, eu sempre tive, eu tenho esse desejo de começar agora, ou esperar de fato a aposentadoria vir para começar. Existem alguns relatos. Porque quando a gente fala dos comportamentos empreendedores, isso faz sentido para eles também. Sim. Então, quando eu faço a formação, o encontro final, em alguns momentos eu faço a fala, falo, ó, a apostila vai conduzir os alunos para vivenciar todos os comportamentos. Mas vamos trazer pra gente um pouco, né? Qual a minha meta agora? É fazer uma viagem? É abrir um negócio? É trocar o carro? É comprar casa? Cada um vai ter sua meta. Às vezes até fazer uma dieta. Enfim. Sim, cada um a tem o meta é seu, de cada um. Tem que fazer Sim. sentido para quem está envolvido. Como que a gente planeja? Monitora. Daí vou trabalhando os comportamentos com eles também. Claro que de uma maneira muito rápida, né? O tempo é curto. Mas às vezes é um despertar, né? Eu já tive relatos, ó, me incomodou o que você falou, eu vou atrás, que estava ali guardado já no coração. Cutucou ali, ó. Eu vou buscar Tirou um da pouco zona de mais. comodismo, né? Então, acontece Que muitas legal, coisas. que legal. Muitas coisas. É uma transformação 360, né? Não é só do aluno. Não, é a escola inteira. A escola inteira, a família, até a comunidade. E mesmo nas escolas, em que muitas vezes eu não tenho a escola toda envolvida no JEP, Impacta as outras salas. impacta as pessoal outras vê salas, ou impacta os acontecendo, outros né? funcionários que de uma forma ou de outra acabam se envolvendo, acabam se mobilizando. Muito bom. Bacana. Essa deveria ser a expectativa Bom, de toda a escola. Eu só tenho a dizer a você e ao Sebrae parabéns pelo projeto. Porque realmente, a hora que eu vi, falei, cara, isso é fantástico. Esse é um mérito em conjunto. Claro que o Sebrae, enquanto instituição, por iniciar, mas mais uma vez, né, sem os parceiros. Sem os parceiros então, não acontece. É agradecer, né? Mas é aquilo que você falou até do processo, por exemplo, no ensino médio, na faculdade, né? O ideal é ter a escola envolvida. Sim. Porque tem alguém organizando. O Sebrae organizou isso para as escolas. Eu tenho um amigo, o Ângelo do Café, né? Ele é de Botucatu, ele dava aula no ângulo de empreendedorismo. Mas era por conta dele, ele que tinha que desenvolver o material. Tudo bem que era para ensino médio, se eu não me engano, não tenho certeza. Tem o material pronto. Né? E tem o programa para o ensino médio. Para que quebrar a cabeça se já tem algo pronto, formatado por alguém que é especialista em empreendedorismo? É que aí, eu vou me arriscar, tá? Dentro dessa sua fala, o que tem acontecido, pelo menos, e eu confesso que eu não sei qual é a situação agora, que estava em mudança. O ensino médio, quando veio aquele novo ensino médio, vieram algumas disciplinas que eles chamam... optativas, né? Mas tem um nome, não é oficina. Eles têm um nome específico que eles se organizam por temas, então os professores eles abrem os temas dessas eletivas, mas ainda existe um outro nome que eles utilizam dentro da sala, mas o aluno ele vai ter lá uma grade obrigatória e essas optativas ele é quem vai optar, né, como o nome já traz. Em alguns momentos surge a disciplina de empreendedorismo e aí não existe uma grade pronta para nenhuma delas, porque às vezes tem de música, tem muitas coisas aberto, que surgem, né? E aí às vezes é por isso que o professor vai montar uma grade. E aí o Sebrae não tem uma grade pronta, neste caso, mas muitos nos procuram porque ou ele pegou uma ferramenta de plano de negócios e levou para a sala de aula, ou ele pegou um Canvas e levou para a sala de aula para trabalhar a modelagem de negócios, e aí a gente vai lá para dentro para falar de comportamento empreendedor, por exemplo. Então, por isso que em alguns momentos ele vai montar, porque ele está nessa eletiva, e claro, alguns vão buscar a ferramenta do Sebrae, que vai fazer sentido, né? Já tem ali... Por mais que às vezes não pronto para o ensino médio, mas vai ter a base que ele vai poder transpor para os alunos dele. E aí eu sei que estava em discussão essa questão do ensino médio, se ia voltar como era antes, se ia manter. Confesso que eu não sei em que pé ficou, o que foi definido, mas estava em transição. Os clubes, eu acho que talvez os temas que eles usem, o clube de empreendedorismo, o clube, em alguma escola eu já vi essa nomenclatura. Eu tô desconectado. Eu não sei se ele é escola já faz muito tempo. Eu só estou lá dentro por conta do meu trabalho. Eu mais próximo que a gente. Mas também isso aí faz tempo. A ETEC não tem. A ETEC tem umas... Como meu filho faz técnico ADM com ensino médio, ele tem empreendedorismo,
Mas não falando como empreendedorismo. Então ele tem aula de marketing, ele tem aula de gestão. Porque é um viés de então, negócios. É o que a maioria faz, não é essa abordagem Sebrae do comportamento. Sim, não é comportamento. É o viés de negócio. E ouso dizer que é o mais fundamental. O resto é ferramenta. Isso aí. Vivian, muito obrigado. Eu que Obrigado agradeço. pela disponibilidade, mais uma vez. Obrigada a vocês. Obrigada por quem nos assistiu. E, bom, o episódio vai estar aí. Sim. Assistam, compartilhem, comentem, deixem seus pitacos aqui pra gente também. Se alguém tiver interesse, procura o Sebrae, que a gente pode falar mais das soluções, todas gratuitas para educação. A gente está à disposição. Lembrando que a gente está falando de algumas das coisas para educação. Sim. Mas o Sebrae tem um monte de... Sim. Ouso dizer que é infinito. Inclusive, praticamente. na semana do dia 24 eu não estarei aqui porque eu estarei fazendo um curso no Sebrae. É isso aí. E dia 22, Startup Day aqui, em Americana. Quem quiser saber mais, pode ligar pra gente. 22 de março, se alguém assistir depois. Sim, então, de 2025. 22 de março de 2025. Mas provavelmente terão. Precisa se inscrever para participar? Precisa se inscrever. E para o Spark é a mesma coisa, que o Spark é para startup, mas esse primeiro momento voltado para as universidades, estão também à disposição. Qualquer coisa pode ligar para a gente, então 3412-1070, opção 2, esse é o telefone do Sebrae. Meu WhatsApp também pode ficar na descrição, qualquer coisa. Estou mais voltada para a área da educação e para as unidades Sebrae aqui, mas aí, se preciso a gente dá um encaminhamento lá dentro. Faculdade Sebrae também à disposição, com os descontos. Enfim, há um universo a ser explorado. Sebrae vai está à disposição. Tudo no link. Todos os links estarão na descrição. O Luquinhas está colocando ali. E eu não sei quando vai ser a Feira do Empreendedor, mas... De 15 a 18 de outubro de 2025. Eu não vou embora. Feira do Empreendedor cada vez. Vem tomar um café. Mas por que é legal falar da feira agora? Teremos missão... E o que é a missão empresarial, que o Sebrae faz? O Sebrae disponibiliza ônibus gratuito para levar um pessoal saindo de diferentes lugares, inclusive daqui de Piracicaba, entra no ônibus de manhã, vai para a feira, volta, Para a Feira do Empreendedor, saída e volta é gratuita. E aí, isso... Recomendo ir pela missão para você não ter que pegar trânsito em São Paulo, nem parar em estacionamento. É mais tranquilo, Você vai focado ali, olhando o site da feira, entendendo qual é a programação do dia, quem são os expositores. Uma dica que eu dou, inclusive, para quem vai para qualquer feira, especificamente essa. Tem muita coisa, então vá previamente, escolha o que você quer fazer, porque senão não dá tempo. Não dá tempo. Já que é dica, vai de calçado confortável, vai andar, a feira é enorme. Leve água, leve lanchinho. Lá tem pratos de alimentação, mas também tá cheio. Quem quiser levar... tá a galera. A feira movimenta. Eu falo porque eu já tenho experiência em feira. Então, leve, vá confortável, água, lanchinho, pra você não passar perrengue. Mas para as missões, as inscrições vão surgir mais lá na frente. Mas agora, caso alguém tenha interesse em ser expositor da feira, então é o momento, Então, há diferentes tipos de stand, de formas de ser expositor, patrocinador, Então, contem com a gente. Sim, então o Sebrae está à disposição. A gente tem pessoas focadas nisso que podem falar com maestria sobre o assunto. Contem com a gente, nos acionem. Ver quem formei, agora em maio tem Semana do MEI. Gente, eu vou ficar aqui. Tem um monte de coisa. Tem um monte de coisa. Não, o Sebrae é aquilo ali. Se você entrar... Diariamente tem quase atividade. Triângulo das Bermudas. Você vai entrando e você vai fazendo... Não sai mais. Preciso empreender, preciso voltar pro mercado. Não, e gente... É real. Quando você entra no Sebrae, é realmente difícil você sair, mas você cria uma comunidade tão grande, tanto relacionamento, tanto network, que negócios começam a surgir ali dentro. Sim. Porque você encontra um grupo predisposto lá, E pessoas que têm a mesma cabeça que você. Porque a gente está, às vezes, a gente aqui ainda se envolve com muita coisa, porque o nosso podcast é sobre isso. Mas você vai na casa dos amigos que são tudo funcionário, você fala muito disso, eu também tenho alguns amigos que ainda são empreendedores. Mas as conversas às vezes não batem, você fala de outros assuntos, aí você quer ajuda, tirar a dúvida, não funciona, não flui. E ali dentro são pessoas pensando da mesma maneira, então cresce, todo mundo cresce mais. Por fim chegou um outro comentário aqui. Tem Sebrae no município de Pederneiras? Você lembra de cabeça? Eu diria que sim. E assim, hoje, toda a rede Sebrae aqui está no Google.
Então, se eu for no Google, Sebrae aqui Pederneiras, que Pederneiras é de Bauru, né? Tá na regional de Bauru. Então, eu diria que sim, só precisa checar. Tá em funcionamento? Não tá em funcionamento? Qualquer dúvida, entre em contato com o Sebrae aqui de Bauru, que aí os nossos colegas de lá vão dar as informações completas. Mas eu diria que um Google, Sebrae aqui Pederneiras, já vai achar endereço, horário de funcionamento, tudo bonitinho. Quem são os parceiros, porque o Sebrae aqui é uma parceria, né? Muitas vezes com as prefeituras, associações comerciais. Então, diria que sim, porque são 700, né? Só precisa checar se está tudo em ordem, funcionando. Por que eu falo isso? Porque às vezes tem Sebrae aqui que é um agente. Em alguns momentos, se a gente está de férias ou numa licença, a unidade fecha temporariamente e já retoma. Então é mais checar para não perder viagem, como diria minha avó. Embora Pederneiras seja uma cidade não São Paulo, né? Que talvez seja próximo, mas só para se informar. Legal. Hoje em dia tá... Mas legal. E tudo que eu tô falando aqui sobre o JEP acontece lá em Bauru. Acontece em Campinas, acontece em Marília, acontece... Então, existe uma Vivian, né, em cada unidade do Sebrae, em cada escritório do Sebrae. Então, existe, por exemplo, em Bauru, a Valéria fazendo esse trabalho com a educação. Então, cada território... Vocês vão trocando figurinha entre vocês também. Sempre, né? Então, quem ouviu tudo que eu disse aqui, o programa existe, tudo existe da mesma forma, tudo que eu falei, né? O Startup Day, por exemplo, é dia 22 no estado. Então... Se tiver gente... Isso. Então, se tiver gente de outra região, é só procurar o escritório ou o Sebrae aqui que vai fazer essa conexão, essa ponte. Então, não é exclusivo para Piracicaba ou para nossa região. No estado de São Paulo, que eu estou dizendo, com segurança existe. Bom, então, procura na internet ou, melhor, vá até o escritório ou um agente do Sebrae na sua região. E o Sebrae também, o atendimento é muito rápido no digital também, né? No WhatsApp, se você tiver, o 0800. Liga lá. O 0800 é 24 horas por dia, 0800 570 0800 também é um caminho. Muito bom. Ferramenta tem. Tem. Mais uma vez, Vivian, muito obrigado pelo seu tempo, compartilhar tanta informação. Agora fica a cargo de vocês cobrarem as suas escolas de colocar esses programas. É isso aí. Cleitão? Com certeza. Eu já, saindo daqui, já vou dar umas mensagens. Maria já tem que começar a ter aula. Maria já vou pegar lá. Mas é que você comentou que vai começar Rio das Pedras, né? Rio das Pedras esse ano vai aplicar o JEP em 100% da rede municipal. Então, a Maria provavelmente terá. Qual é a escola dela? Você vai vivenciar isso, então? Ela tá no infantil ainda, ela tem 5. Então, no próximo ano ela já vai estar entrando numa escola ali. Talvez ela fosse para particular, mas a particular provavelmente não tem, então... Em Rio das Pedras, uma particular tem. O SENC, né? O João estudou lá. Na época não tinha. O meu filho foge... Meu filho tá... João, tu é azarado, meu mano. João, vai lá e faz, João. Já mandei pra ele aqui. Faculdade Sebrae, João. Faculdade Sebrae te espera. É isso aí. Aproveita que seu pai tem empresa, já tem um desconto. Já tem desconto também. Tá aí, você queria mandar ele fazer administração? Pronto. Sim, mas ele Se agora... ele não escolher outra coisa... Agora ele tá pensando em tecnologia. Faz a administração primeiro, tecnologia depois. Faz as duas ao mesmo tempo. Café Govone? Café Govone. Naju Mídia. Deu um branco aqui que eu buguei a Naju com a Sabrina. Eu fiquei Naju Mídia, Sabrina Scarpari. Naju Scarpari. Naju Scarpari e Sabrina Mídia. Sabrina Scarpari para contar a sua história. E o Vinícius da VF Móveis para montar o teu ambiente corporativo. Semana que vem tem mais? Semana que vem tem mais. Valeu.